A esposa é uma das piores mulheres do círculo de Pequim. Pele clara, beleza encantadora e muito sedutora. Na véspera do casamento, sempre haverá cachorrinhos ao redor dela. Ela até mantém um estudante de educação física com abdômen definido. Após descobrir a verdade, eu não apenas não interferi, mas deixei ela se envolver em relações promíscuas. Só porque brigamos muitas vezes. No final, ela sugeriu que cada um tivesse suas aventuras. E que, quando se cansasse, voltaria para a família. No começo, eu não concordei. Mas ela não se importou. Ainda fazendo minhas próprias coisas zero. Aos poucos, eu também fui à ruína. Mantive uma aluna popular e atraente da universidade. No início, eu só queria provocar a Suyuru. Mas Tian Xuan'er me chamava de irmão de forma carinhosa. Estava sempre disponível quando eu estava completamente sozinho e desamparado. Estava ao meu lado, com os olhos vermelhos, quando eu estava em estado crítico após o acidente. Me acompanhou na reavaliação. A jovem é limpa e pura. Com o passar do tempo, meu coração, profundamente ferido, foi lentamente curado por ela. Eu pensei em dar a ela uma casa ou um cheque. Mas ela não queria nada disso. Só queria um status. Irmão. Divorciar-me dela. Testar-me. Os olhos da jovem estão cheios de amor. Seu olhar é tão puro. Em um momento, eu de repente fui contagiado. Na vida, devemos aproveitar os momentos de alegria. Crianças sabem que, se um brinquedo quebra, é preciso trocar. Mas todos esses anos de desespero e confusão com Suyuru, o que eu estive fazendo? Então eu concordei em ficar com Tian Xuan'er e acabar de vez com este casamento caótico. Quando eu entreguei o acordo de divórcio a Suyuru, ela estava ocupada no telefone, agradando seu jovem amante. Suyuru, vamos nos divorciar. Assine aqui. Após o período de reflexão do divórcio ter passado, cada um segue seu caminho. Ao ouvir isso, ela fez um som de concordância. Pegou o documento casualmente. Não olhou nenhuma vez. Apenas assinou na última página. Depois de assinar, ela se levantou e pegou o casaco. Enquanto isso, estava ocupada acalmando o amante jovem em voz baixa. Tudo bem, eu já vou te acompanhar. Após desligar o telefone, Suyuru já tinha voltado. Então, de repente, lembrou-se de algo. Virou-se para me olhar. Ah, sim, Xuan. O que você me fez assinar agora há pouco? Eu puxei os lábios. O canto da minha boca se curvou em um sorriso sarcástico. Antes que eu pudesse responder, Suyuru apenas acenou com a mão. Sem se importar, disse. Se você quiser comprar alguma casa no futuro, compre diretamente. Não precisa trazer o contrato só para eu assinar. Eu tenho outras coisas para fazer. Passei alguns dias em casa com você. A Yan está de mau humor comigo. Ao ouvir isso, percebi que, na verdade, ela não ouviu nada do que eu disse. Pensava que era um contrato de compra e venda de imóvel. Ele é. No passado, quando discutíamos com mais intensidade, a coisa que eu mais gostava de fazer era usar o dinheiro da Suyuru para comprar vilas inteiras. O mercado imobiliário já está em declínio. Eu investi bilhões nisso. Tudo para me vingar e liberar a dor e a raiva que sentia. Naquela época, eu ainda tinha esperanças por ela. O pouco amor que restava me impedia de aceitar o fato de que ela havia mudado de coração. Não muito depois que a Suyuru saiu, eu recebi uma videochamada da Tian Xuan'er. Ela estava vestindo uma camisa branca enquanto cozinhava. Fios soltos suavemente cobriam sua testa. Seus cílios estavam levemente curvados. Parecia delicada e suave. Irmão, o divórcio já foi finalizado? Embora eu seja vários anos mais velho que ela, tive muitas experiências. Mas toda vez que vejo o rosto daquela jovem, eu não consigo evitar de ficar vermelho e meu coração acelerar. Com um corpo assim, não é de se admirar que aqueles garotos da escola dela vão atrás dela um após o outro. Eu limpei a garganta. Já assinei o acordo de divórcio. Daqui a um mês, não terei mais nenhum relacionamento com ela. Ao ouvir isso, os lábios bonitos de Tian Xuan'er se curvaram levemente. Ela disse suavemente, já que não temos mais relação. Então, irmão, neste período, não pode deixá-la se aproximar. Eu vou querer verificar isso depois. Eu não esperava que ela dissesse isso. Meu rosto ficou levemente vermelho. Com uma expressão séria, eu disse. O que você está dizendo, criança? Tian Xuan'er me olhou, com um olhar que não escondia seu desejo de posse. Mas isso desapareceu rapidamente. Ela disse com um tom de mágoa. Irmão, eu só sou mais nova. Mas em outros aspectos, não sou pequena. Tinha medo de que a conversa ficasse inapropriada. Eu rapidamente a interrompi. Depois, disse algumas palavras gentis. E finalmente consegui fazer Tian Xuan'er desligar o telefone. As garotas são boas em tudo, exceto que são muito pegajosas. Depois de desligar o telefone, eu fui até a porta. Comprei um calendário. Um mês inteiro. Eu estava quase contando os dias.
A cada dia, eu rasgo uma página. Rasguei de 1º de outubro até o dia 10. Suyurou não voltou nenhuma vez. Mas eu sei para onde ela foi esses dias. Com quem ela se encontrou. O que ela estava fazendo. Seu novo amor agora. É também o estagiário da empresa dela, Jian Yan. Todos os dias, ela se gaba discretamente nas redes sociais, revelando os passos delas duas. Não é no restaurante tomando chá da tarde. É no campo de golfe jogando. É curioso, para dizer o mínimo. Com a natureza promíscua de Suyurou, ela nunca perderia tanto tempo com um homem. Perdendo tanto tempo assim. Aqueles amantes passageiros do passado. O máximo que duravam era um mês antes de ela se cansar. E esse Jian Yan, não sei que habilidade ele tem. Já se passaram 3 meses e ela ainda não se cansou. Talvez esse prazo tão longo tenha dado a ele confiança. Ele não é como os outros homens, que são tão comportados. Ao contrário, ele me adicionou no WeChat, provocando de forma sutil. Eu realmente não levei esses truques a sério. Eu estou prestes a me divorciar. E como eu poderia me importar com isso? Nos últimos dias, eu não tinha nada para fazer. Limpei tudo em casa. Não importava se as coisas eram caras ou baratas. Tudo que ela me deu, eu coloquei em caixas e joguei fora. 2 dias se passaram. Suyurou finalmente voltou. Ela olhou para a casa que estava bastante vazia. Ela franziu a testa. Chuan, você perdeu muitas coisas. Eu folheei a revista que estava na minha mão e fiz um som de concordância. Suyurou achou que eu ainda estava bravo pela última vez. Ela se aproximou e se sentou ao meu lado. Disse casualmente para consolá-lo. Não combinamos antes que teríamos liberdade fora de casa. Não deveríamos nos apegar a ninguém? Por que você começou a se importar de novo? É sempre a mesma conversa de brincadeira. Não importa o que ela tenha feito. Ela consegue encontrar todo tipo de desculpa para explicar. E eu, como marido, só posso aceitar passivamente toda a dor que ela traz. Não posso nem dizer uma palavra de descontentamento. Mas agora eu não quero mais discutir com ela sobre essas pequenas coisas sem importância. Eu fechei a revista com um tapa. Levantei e fui para o andar de cima, com um tom extremamente frio. Você está pensando demais. Eu realmente não me importo. Ao ouvir isso, Suyurou achou que eu estava apenas fingindo que nada estava acontecendo. Ela se levantou e segurou minha mão. E então, sob meu olhar cheio de impaciência, ela tirou um convite do bolso e colocou na palma da minha mão. Não fique bravo. Amanhã eu vou te levar para leilão. Compre o que você quiser. Vamos nos divertir, tudo bem? Eu instintivamente quis recusar, mas meu olhar caiu sobre o logotipo da Sotheby's no convite. Eu mudei de ideia. Concordou. Estamos prestes a nos divorciar. Usar o dinheiro dela para comprar um pouco de felicidade também não é ruim. Às 5 da tarde, o carro de Suyurou chegou pontualmente na porta da mansão. Eu desci as escadas com a bolsa. Estava prestes a abrir a porta do carro, quando vi um rosto familiar. Era Jian Yan. Ele segurava uma grande sacola de lanches e bebidas, sentado no banco do passageiro. Com uma expressão inocente, ele me cumprimentou. Irmão Lu, eu fico enjoado no carro. Você poderia, por favor, ir para o banco de trás hoje? Olhando para o orgulho que passou rapidamente em seus olhos, eu abaixei os olhos. Meu olhar periférico captou um enfeite na frente do para-brisa. O banco do passageiro exclusivo do Yan. Ao ver que eu não falava e não me movia, Suyurou sabia que eu estava chateado novamente. Ela falou suavemente para me acalmar. Yan nunca foi a um leilão. Levá-lo para ver o mundo. Jin Xuan, você pode dar espaço para ele? Claro que posso. De qualquer forma, eu não quero mais ela. É só um lugar. Eu posso abrir mão de qualquer um. Eu ri levemente. Me virei e fui para o banco de trás. Durante o caminho, Yan comia vários tipos de bolos e lanches. E então, com a colher que usou, começou a alimentar Suyurou, exibindo seu amor como se ninguém estivesse por perto. Os dois conversavam sobre tudo e nada. Ela foi cativada pelas suas falas engraçadas e seus momentos de carinho. O sorriso nos cantos dos lábios não parou, desde o começo até o fim. Para mim, ela nem se dignou a me lançar um olhar. Eu abri a janela do carro para apreciar a paisagem de outono lá fora. Quando chegamos ao destino, não andamos muito. Jian Yan, com uma expressão de desamparo, disse que as botas Martens estavam apertando. Suyurou riu baixinho e disse que ele era sensível. Mas sem hesitar, ela o levou ao shopping mais próximo, escolhendo pessoalmente sapatos baixos, experimentando um par após o outro, observando-a meio ajoelhada no chão, checando o jeito atencioso de verificar a maciez dos sapatos. Não pude deixar de lembrar que, há 15 dias, eu tive uma febre alta. Eu estava completamente exausto. Pedi a ela para trazer um copo de água. Ela recusou com uma postura de arrogância. Afinal, ele é o príncipe que está no meu coração. O tratamento é realmente diferente. Eu ri de mim mesmo com um sorriso irônico.
Entrei na sala com o convite em mãos. O primeiro item do leilão já está em cena. Suyurou entrou acompanhada de Jian Yan. Este leilão está acontecendo ao mesmo tempo que o jantar. Na mesa, há uma variedade de petiscos deliciosos e requintados, e caranguejos frescos e gordos da estação. Sentandose. Jian Yan logo se interessou por aqueles caranguejos. Ele insistiu com Suyurou que queria comer agora. Suyurou sorriu com resignação. Ela arrumou a barra do vestido para ele. Então, ela recusou educadamente a ajuda do garçom. Com um gesto humilde, pegou as ferramentas para o caranguejo. Remova a carne e a gema do caranguejo com paciência e cuidado. Levou até a mesa dele, observando seu jeito gentil e atencioso. As estrelas nos olhos de Jian Yan brilhavam intensamente. Eu continuei observando em silêncio. Então vi Jian Yan, após terminar de comer o caranguejo, apontar casualmente. Ele apontou para aquele conjunto de joias em verde esmeralda na mesa. Suyurou levantou a mão e ergueu o cartão. O vendedor número 17 fez uma oferta de 300 milhões. Assim que esse preço foi anunciado, houve um alvoroço geral. Ninguém se atreveu a acompanhar. De todos os lados, ouviu-se o som de pessoas ofegantes. Em breve, o jantar chegou ao intervalo. Muitas pessoas foram até a mesa do vendedor número 17 com copos na mão. Parecia que queriam se aproximar. Eles observavam a maneira como Suyurou mimava Jian Yan. Todos começaram a bajular. De um lado, chamavam-na de Senhora Jian. E do outro, de Dona Jian. Suyurou levantou os olhos e me olhou. Ela me lembrou casualmente. Vocês se enganaram. Aquele é meu marido. Em um instante, os convidados que erraram ficaram com expressões constrangidas. Eles rapidamente corrigiram. Eu permaneci em silêncio. E não prestei atenção aos olhares surpresos e de pena que vinham na minha direção. Na verdade, eles não estavam errados. Em breve, eu não seria mais. E considerando quanto Suyurou adorava Jian Yan, talvez, assim que eu pegar o certificado de divórcio, eu acabe me casando com ele. Após uma breve pausa, a segunda parte do leilão são apenas antiguidades. Não estou interessado nisso. Depois de dar lances em algumas das peças mais caras, eu saí mais cedo. Eu tinha acabado de chegar ao elevador, quando ouvi a voz doce de Jian Yan atrás de mim. Irmão Lu, você pode conversar um pouco? Eu parei. Não temos nada a discutir. Antes que ela pudesse terminar a frase, eu vi a mão de Jian Yan se levantando. No segundo seguinte, uma bofetada forte atingiu meu rosto. Essa bofetada foi dada com toda a força. Meu rosto instantaneamente ficou vermelho. Eu instintivamente cobri meu rosto. Minha cabeça zumbia. Estava tudo em branco. Jian Yan, o que você está fazendo? Depois de me recuperar, uma raiva começou a queimar dentro de mim. Eu levantei a mão, querendo revidar com uma bofetada. Mas essa bofetada não atingiu o rosto de Jian Yan, mas foi interrompido pela Suyurou que estendeu a mão. Suyurou agarrou meu pulso com força. Sua voz carregava uma raiva contida. Chuan, Jian Yan não te provocou novamente. Por que você teve que bater nele? Eu rapidamente retirei minha mão, que estava dormente de tanto ser apertada. Minha voz tremia. Eu bati nele. Suyurou, pergunte a essas pessoas na rua. Quem começou a briga final? Ao ouvir isso, Jian Yan imediatamente fez uma expressão de pena. Yurou, foi você quem disse que eu era covarde, que eu deveria encontrar uma oportunidade para treinar minha coragem. Eu só queria tentar fazer isso em público, bater no Sr. Daikai para praticar a coragem. Caso contrário, eu realmente não encontraria uma oportunidade adequada. Mas o irmão Lu estava realmente bravo. Eu fiquei tão assustado. Liu. Após entender a causa e o efeito, Suyurou franziu a testa. Para você treinar sua coragem, como você pode bater em alguém? E eu que levei a pior. Jian Yan se tocou no nariz. As lágrimas caíam como contas de um colar quebrado. Desculpe-me. Fui eu quem foi burro. Você disse que o Luge tem um bom temperamento. Eu pensei em bater nele. Ele também não ficaria bravo. Não esperava que ele chorasse. O coração da Suyurou quase derreteu. Ela não se importou em ficar brava. Enquanto limpava suas lágrimas, ela o consolava. Está bem. Ninguém te culpa. Não chore mais. Seja bom. Ao ver essa cena diante de mim, eu estava com raiva e dor. Finalmente não consegui me conter e gritei. Suyurou, quem foi agredido fui eu. Com que direito você me perdoa? Jian Yan, o que você está fingindo ser inocente agora? Quem imaginaria que bater em alguém seria uma forma de treinar coragem? Jian Yan ficou tão assustado que tremeu. Ele chorava cada vez mais, como se seu coração estivesse sendo rasgado. Ele mal conseguia respirar. Estava prestes a desmaiar. Suyurou estava tão angustiada que não sabia o que fazer. Disse de forma despreocupada. Ele é apenas um garoto. Bater em você. Quão forte pode ser a força das mãos? Você realmente precisa ser tão mesquinho? Ele está tão culpado que quase vai desmaiar de chorar. Chuan. Já chega.
Depois de deixar essa frase no ar, ela ajudou Jian Yan a se levantar e foi embora. Eu nunca imaginei que ouviria isso. Era difícil de acreditar, como se estivesse caindo em um poço de gelo. No final, eu não sabia como cheguei em casa. Eu sempre disse a mim mesmo para não chorar. Assim, as lágrimas me acompanharam o caminho todo. No final, toda a área ao redor dos meus olhos estava vermelha. Depois de voltar para casa, o empregado ficou assustado ao ver as marcas vermelhas no meu rosto. Ele rapidamente perguntou o que havia acontecido. Perguntou se eu tinha sido intimidado. Ele queria ligar para Suyurou novamente, para que ela voltasse e me fizesse justiça. Não precisa. Eu a impedi suavemente. Toda a minha dor. Foi ela quem me deu. Eu sentei na frente da janela com uma bolsa de gelo por uma hora. O inchaço e a vermelhidão no meu rosto diminuíram um pouco. Então recebi uma mensagem de Jian Yan. Irmão Lu, você já chegou em casa? Eu também cheguei ao hospital. Yurou está muito preocupada comigo. Eu apenas desmaiei. Ela reservou todo o andar VIP do hospital. Ela chamou mais de 10 médicos para me examinar. Como está a sua ferida? É tudo culpa minha por não ter sido cuidadoso. Deve estar doendo muito, né? Que tal você vir ao hospital agora? Eu, em um ato de bondade, vou te emprestar um médico. Vou ver se isso vai te desfigurar. Eu só dei uma olhada. E enviei diretamente para Suyurou. Até de madrugada. Ela só respondeu algumas palavras. O Yan também teve boas intenções. Eu ri até chorar. No segundo seguinte, eu enviei uma mensagem de voz imediatamente. Tão protetor. Que tal você se casar com ele agora? Uma vez. Suyurou respondeu na hora. Ah, Xuan, por que você está falando assim de novo? Eu já te disse muitas vezes. Meu marido só pode ser você. Eu só estou brincando com essas pessoas. Não se preocupe tanto, por favor. Descanse mais cedo. Eu volto amanhã para ficar com você. Ao ver esta mensagem, sinto uma impotência como se estivesse batendo em algodão. Dou uma risada irônica. Não quero mais falar essas bobagens com ela. Desligo o celular. No dia seguinte, termino meu almoço. Volto à casa antiga, levando a joia que a mãe da Su me deu no casamento. Aquela coleção de joias imperiais que dizem ser uma herança de família. Infelizmente, logo cedo, o pai e a mãe da Su voaram para baile de férias. Fui em vão. Perguntei, e ouvi o mordomo dizer que eles só voltariam em um mês. Então entreguei as coisas ao mordomo e fui embora. As luzes da sala estão acesas. Suyurou está sentada no sofá. Há muitas caixas de presente empilhadas na mesa. Ao ouvir que eu voltei, ela coloca o celular para baixo, levanta os olhos e me olha. Ouvi o mordomo dizer que você devolveu a herança de família. Eu apenas murmuro um. Suyurou suspira levemente. Ela se senta ao meu lado. Ainda está brava. Não faça isso, considerando que eu preparei tantos presentes para você. Apenas me perdoe desta vez, tudo bem? Mesmo que eu devolva o tesouro da família. A primeira reação dela foi que eu ainda estava bravo. Ela é assim tão confiante. Confiante de que eu a amo. Que eu nunca a deixarei. Por isso ela age tão sem vergonha. Por isso ela sugeriu essa ideia absurda de cada um com suas aventuras. Por isso ela continua trazendo outros homens para ferir meu coração. Eu me rendo a isso. Apenas olhei para aquele logo familiar na caixa. E então um brilho de sarcasmo passou por seus olhos. A coisa que eu quero só pode ser única. Suyurou não sabe como eu sei da mesma coisa. Ela também escolheu uma para Jian Yan. Ela ficou levemente atordoada. Ah, Xuan, você está enganado. Eu realmente quero me desculpar sinceramente. Por isso pedi ao Yan para escolher por mim. Quando comprei, vi que ele também gostou. Então comprei duas. Não se importe com essas pequenas coisas, tudo bem? A palavra pequenas coisas. Eu já estou cansado de ouvir isso. Eu virei aqueles presentes de uma vez. Os presentes podem ter um valor infinito. Seu amor também pode ser dividido em várias partes. É mesmo? Suyurou. Agora, só me resta me arrepender. Meus olhos ficaram vermelhos. Me arrependo de ter acreditado em você no início, arrependo-me de por que me casei com você. Embora as palavras ainda não tenham sido ditas completamente. Mas Suyurou já percebeu o que ele realmente queria dizer. Ela não conseguia mais ficar sentada. Levantou-se e segurou minha mão. Ah, Xuan, você precisa saber. No meu coração, só existe você. Caso contrário, eu não teria me casado com você. Espere mais alguns anos por mim. Espere eu me divertir o suficiente. Eu certamente voltarei para o seu lado. Falando e falando. Ainda são essas mentiras sem sentido. Eu já não tenho mais vontade de ouvir. Eu retirei minha mão. Meu tom era extremamente neutro. Então, é melhor esperar. Observando meu rosto lentamente se acalmar. Suyurou pensou que eu não entendia. Seu rosto imediatamente relaxou um pouco. Ela pegou a bolsa que estava espalhada no chão e me entregou. Eu sabia que ela não entendeu o que eu quis dizer.
mas não explicou nada. Pegou a bolsa e subiu as escadas. Estou esperando o período de reflexão do divórcio terminar. Não foi o dia em que ela teve uma epifania. Meu aniversário está chegando. Os pais de Su estão no exterior, mas ainda se lembram do aniversário do genro. Encomendaram especialmente um de lá da Europa. Um relógio de edição limitada de valor inestimável. O endereço é o prédio do Grupo Su. Depois que recebi a notícia, queria contar aos dois que já assinei o acordo de divórcio com Su Yurou, mas pensando que eles estão viajando, não queria estragar a alegria deles. Então acabei me segurando. Fui até o Grupo Su. O presente de aniversário que os pais de Su me deram estava na sala de Su Yurou. Ela estava em uma reunião. Eu entrei sozinho. Empurrei a porta. Vi que Jianyan já tinha aberto a embalagem externa e estava usando o relógio. Ele me viu. Jianyan ficou nervoso. Seu rosto imediatamente expressou um medo tímido. Irmão Lu, o que você está fazendo aqui? Eu não estava interessado em vê-lo atuar. Caminhei em direção a ele. Levantei a mão para tirar o relógio do pulso dele, para pegar o que é meu. Um brilho de ciúmes e insatisfação passou pelos olhos de Jianyan. Ele estava sem forças nas mãos. Segurando o relógio, ele se recusou a soltar. Eu realmente gosto disso. Eu estava prestes a soltar. Então vi que ele intencionalmente empurrou o dedo para a ponta afiada. O sangue vermelho começou a sair da ponta do seu dedo. Ele imediatamente se deixou cair no sofá e começou a soluçar baixinho. Irmão Lu, eu só achei que esse relógio era bonito. Queria admirá-lo por mais um tempo. Por que você está fazendo isso comigo? Eu ainda não consegui processar. De repente, fui empurrado por trás, por uma força que me empurrou. Eu caí pesadamente sobre a mesa de café. Minha testa bateu com força na quina da mesa. Instantaneamente, começou a sair sangue. A dor me fez ficar pálido. Olhei com frieza para Su Yurou, que entrou de repente. Mas ela não me olhou. Apenas segurou a ponta machucada de Jianyan enquanto lhe dava atenção. Enquanto colava um curativo. A dor nos olhos dela era inegável. Agora eu realmente sabia qual era o jogo de Jianyan. Eu me levantei tremendo. Inclinei-me para pegar o relógio manchado de sangue. Estendi para Jianyan. Su Yurou achou que eu estava me exibindo. Uma raiva sem nome surgiu dentro de mim. Ela estava prestes a explodir. Eu não lhe dei a chance de se defender. Eu a interrompi. Se você gosta, então eu te dou. Pegue. Essa reação inesperada também deixou Jianyan surpreso. Ele até esqueceu de continuar fazendo cara feia. Su Yurou também não entendia o que eu estava tramando. Com a testa franzida. Isso é um presente dos seus pais. Para mim. É para o genro. Em breve, não serei mais o genro da família Su. Eu simplesmente coloquei o relógio de lado. Eu sou obsessivo por limpeza. Tocar em coisas dela é azar. Dei a ele. Depois de dizer isso, não olhei para as expressões deles. Virei-me e saí do escritório, olhando para minha silhueta tranquila. Su Yurou franziu a testa. Depois do casamento, eu tenho dois hobbies bem conhecidos. Um é comprar imóveis. O outro é comprar relógios. Então, sempre que fico bravo, ela sempre usa essas duas coisas para me acalmar. Relógios de colecionador que valem uma fortuna. Eu não quero mais isso. No meu aniversário, Su Yurou ainda não voltou. Na festa, todos estavam perguntando sobre o paradeiro dela. Perguntaram se ela foi preparar uma surpresa. Afinal, normalmente ela está sempre ao meu lado. Eu não me importo para onde ela foi. Só quero comemorar meu aniversário direito. Depois de hoje eu tenho 27 anos. Em breve, uma nova vida começará. Por que se preocupar com essas pessoas e coisas do passado? Eu não respondi a essas perguntas. Agitando uma garrafa de champanhe, abri como se fosse um fogos de artifício. Desejei-me um feliz aniversário. Minha voz carregava uma liberdade e alívio infinitos. Os presentes começaram a rir. Todos levantaram seus copos. Um brinde ao nosso mais charmoso Sr. Su, feliz aniversário. Senhor, eu sorri. Não sou mais. Eu já me divorciei de Su Yurou. As palavras divórcio foram engolidas pelo som da porta se abrindo de repente. Os convidados na sala se viraram ao ouvir o barulho. E viram Jianyan ajudando Su Yurou, que estava bêbada, aparecendo na porta com uma expressão confusa, sendo observado por tantas pessoas. Seu rosto instantaneamente ficou vermelho. Ele começou a gaguejar ao falar. Desculpe. Desculpe incomodar a todos. Eu trouxe Su de volta. Hoje é meu aniversário. Como a Su Yurou ficou bêbada lá fora? Essa pergunta pairava na mente de todos os convidados. Eu estava bem indiferente. Eu coloquei o copo de lado e fui até a porta. Estava prestes a ajudar a Su Yurou a entrar, mas ela se recusava a soltar a mão do Jianyan. Ela ainda o abraçava. Ela até deu um beijo em sua testa na frente de tantas pessoas. O rosto do Jianyan instantaneamente ficou vermelho. Todos os presentes ficaram chocados ao ver essa cena. Eu apenas finjo que não vi. Apertei um pouco mais a mão.
A Suyurou me empurrou impacientemente, e então enterrou a cabeça no pescoço do Jian Yan. Seu tom era extremamente ambíguo. Como você está tão cheirosa? Assim que essa frase saiu, a sala inteira ficou em completo silêncio. O Jian Yan ficou vermelho, mas seus olhos estavam cheios de orgulho. Mas ele ainda tinha que disfarçar. Irmão Lu, a Suyurou bêbada estava falando bobagens. Não se preocupe. Ela estava sobrecarregada. Eu esqueci do seu aniversário. Essas conversas me deixaram confuso. Eu não me importo em expor seus pequenos pensamentos. Dei alguns passos para trás, abrindo o caminho. O quarto fica no segundo andar, à esquerda. Você a ajuda a subir. Jian Yan não esperava que eu estivesse tão calmo. O sorriso dele congelou instantaneamente, mas logo ele acenou com a cabeça. Ajudou a pessoa a subir as escadas. Depois que a figura desapareceu, eu peguei aquela garrafa de champanhe. Com um sorriso, olhei ao redor. Alguém ainda tem vontade de beber um copo? Acontecendo uma coisa assim. Naturalmente, ninguém estava com esse ânimo. Todos foram embora, arranjando desculpas. Observando a sala esvaziar lentamente, eu me encostei no sofá, saboreando o vinho em pequenos goles. 11 horas. Jian Yan finalmente desceu. Sem mais ninguém. Ele também não estava a fim de continuar a encenação. Exibindose. Saiu batendo a porta com arrogância. Ele acabou de sair. Meu celular tocou. Vi algumas palavras de Tian Xuan'er. No meu rosto sem expressão. Não consegui evitar um sorriso. Não ligamos esta manhã? Do outro lado da linha, a voz de Tian Xuan'er estava um pouco hesitante. Hoje é seu aniversário. Irmão, você não quer vir me ver? Eu não posso ligar e dizer feliz aniversário? Lembrei que ela sabia que eu não iria. E a expressão triste dela. Meu coração também amoleceu um pouco. Comecei a consolá-la suavemente. Este é o último aniversário que o irmão passará casado. Se você não estiver feliz, então eu vou te dar todos os meus aniversários futuros. Como você quer comemorar? Funciona? Ao ouvir isso, a voz de Tian Xuan'er tinha um tom de risada. Ela repetiu. Como você quer comemorar? Irmão, você não pode voltar atrás. Eu sorri suavemente. Eu deixei meu casamento por você. Quando eu te peguei. Os dois conversaram por mais algumas dezenas de minutos. Depois de terminar a conversa longa pelo telefone, eu estava prestes a desligar o telefone para descansar. De repente, ouvi o som dos fogos de artifício do lado de fora. Eu me virei e vi a escuridão da noite. Milhares de flores de fogo estavam explodindo no céu, em grupos, mais brilhantes do que estrelas cadentes. Ouvindo a voz suave e extremamente séria de Tian Xuan'er ao meu lado. Desta vez, ela não me chamou de irmão. Lu Jinshuan, feliz aniversário. Todos os anos a partir de agora, eu estarei ao seu lado. Ao ouvir isso, eu fiquei paralisado. Isso foi organizado por Tian Xuan'er. Eu corri rapidamente até a janela. Então percebi que os fogos estavam sendo lançados por toda a cidade. Com certeza, custou uma fortuna. Tian Xuan'er é apenas uma estudante. Como ela poderia ter tanto dinheiro? No dia seguinte, depois que Suyurou acordou, vendo a decoração que ainda não tinha sido retirada da sala, foi então que soube que ontem era meu aniversário. Ela esfregou a cabeça que ainda doía. Ligar para a assistente, para que ela escolha alguns dos relógios mais caros, e envie imediatamente. O resultado é que quem veio não foi a secretária, mas sim Jian Yan. Vê-lo aparecendo aqui. Suyurou só sentiu sua cabeça doer ainda mais. Seu tom estava mais pesado do que o habitual. O que você está fazendo aqui? Jian Yan fez uma expressão de descontentamento. Seus olhos estavam cheios de um olhar de mágoa. Eu queria te ver mais. Por isso me ofereci para trazer as coisas. Desculpe. Se você estiver chateada, eu não voltarei mais. Suyurou caiu nessa. Ao ver seu semblante prestes a chorar, ela imediatamente se rendeu. Apressou-se em consolá-lo. Está bem. Não era isso que eu queria dizer. Não chore mais. Jian Yan ainda estava magoado. As lágrimas não paravam de cair. Até que Suyurou, para consolá-lo, quisesse que ele fizesse qualquer pedido. Ela atenderia a qualquer coisa. Só então ele parou de chorar. Seu tom estava suave. Qualquer coisa está boa. Mesmo que sejam as estrelas do céu. Eu também pegaria uma para você. Então eu quero me mudar para esta mansão por alguns dias. Que tal passar os dias e as noites com você? O sorriso nos lábios de Suyurou congelou por um instante. Não há outra razão. Apenas porque eu prometi a ela no passado. Não importa o que aconteça lá fora. Não posso trazer ninguém para casa. Ela estava prestes a recusar. Foi então que ouviu passos vindo da escada. E a voz da babá cumprimentando. Ela rapidamente se levantou para explicar a ele por que Jian Yan estava aqui. Jian Yan se adiantou e disse. Bom dia, Lu Jie. Este é o presente de aniversário que Su He lhe enviou. A segurança da minha casa não está boa ultimamente.
Surrey me prometeu que eu poderia ficar aqui por alguns dias. Você não se importa, certo? Eu ignorei sua provocação, com um rosto completamente calmo. Fique à vontade. Jian Yan não esperava que eu nem ligasse para isso. Por um momento, até esqueci as falas que tinha preparado para me gabar. Su Yurou também não esperava que eu fosse tão fácil de lidar. Estava prestes a falar. Jian Yan, no entanto, começou a fazer charme enquanto segurava a mão dela. Yurou, veja. O irmão Lu já concordou. As palavras que estavam prestes a recusar ficaram presas aqui. Em poucas palavras, ficaram entaladas na garganta. Ela levantou os olhos e olhou para mim. Finalmente percebeu que algo estava errado comigo. Ela franziu a testa. Xuan, você realmente não se importa? Meu olhar estava neutro. Não há nada com que me importar ou não. Fique à vontade para ficar. Depois de falar, fiz um sinal para a empregada trazer o café da manhã. Então, voltei calmamente para o quarto. Jian Yan, que havia alcançado seu objetivo, estava extremamente feliz. Imediatamente voltou para casa e começou a arrumar as malas. Apenas Su Yurou ficou paralisada. Ela passou a manhã inteira inquieta. Várias vezes, ela tentou encontrar desculpas para bater à minha porta. Jian Yan adora fazer barulho. Você realmente não tem medo de que ele se mude e te incomode? Se você não está feliz, é só dizer. Eu não vou deixar ele se mudar para cá. Xuan, eu disse que as pessoas lá fora são apenas um passatempo. Mas você, não guarde raiva dentro de si. Uma e outra vez. Eu também estou irritado. Apertei a testa. Eu já disse. Eu realmente não me importo. Ao ver minha expressão assim, Su Yurou raramente guardou aquela aparência de desinteressada e libertina. De repente, fiquei ansioso e confuso. Por que você não se importa? Você não era assim antes. Eu a olhei. Ela soltou um sorriso bem natural. Isso não é bom? Você não sempre desejou que eu pudesse manter assim. Depois de dizer isso, eu arranjei uma desculpa para ir dormir. E pedi diretamente para Su Yurou sair. Naquela noite, Jian Yan trouxe suas malas e se mudou para dentro. Eu o observei como se ele fosse o dono da casa, com um jeito autoritário em relação aos empregados. Não disse nada. Apenas arranquei silenciosamente o calendário da parede. O som de rasgar era como unhas arranhando um quadro negro. Isso fez Su Yurou ao lado sentir um frio na barriga sem motivo. Ela olhou para as poucas páginas restantes do calendário. Não conseguiu se conter e perguntou. Esse calendário você rasga todos os dias. Há algo importante acontecendo? Não. Rasgando só por diversão. Eu disse isso com uma expressão indiferente. Mas isso deixou Su Yurou cada vez mais ansiosa. Ela se lembrou das minhas várias ações estranhas recentemente. Todas aconteceram depois que Jian Yan apareceu. De repente, tudo fez sentido. Ela olhou para a pessoa no segundo andar que estava apontando. Finalmente se levantou. Xuan, esta é a nossa casa. Minha promessa não vai mudar. Jian Yan não é adequado para ficar aqui. Eu o levarei de volta hoje. Depois de dizer isso, ela subiu as escadas apressadamente. Não se sabe o que ela disse ao ouvido de Jian Yan. Momentos depois, Jian Yan estava com os olhos vermelhos. Ele saiu com ela, segurando a mala, parecendo triste. O mundo finalmente ficou em silêncio. Nos dias seguintes, Su Yurou não voltou. Eu também não me importei. Arrumando minhas coisas. Terceiro dia da contagem regressiva. Fui ao cartório para registrar os imóveis comprados com o cartão da Su Yurou. Todos esses imóveis foram registrados, para garantir que estão em meu nome. Terceiro dia da contagem regressiva. Coloquei os relógios que estavam em dezenas de vitrines. Todos foram guardados no cofre do banco, preparando para transferi-los para a nova casa. Depois que o divórcio estiver finalizado, perdi 5 anos da minha juventude com a Su Yurou. O que eu tenho direito no divórcio? Não vou deixar de receber um centavo. Tudo isso conta como indenização por danos morais. Último dia. Arranquei a última página do calendário. O celular ao meu lado de repente tocou. Ao olhar, vi uma foto que o Jian Yan havia enviado alguns minutos antes. A foto era do meu relógio de bolso que minha avó falecida me deu. Senhor, alguns dias atrás, vi que você tinha um relógio bonito na casa da Su. Então, peguei sem pensar. Agora estou cansado de brincar com ele. Você mesmo pode pegar. Minha raiva subiu instantaneamente. Olhei rapidamente o endereço anexado na mensagem. Corri rapidamente para lá. O carro parou ao lado da ponte central. Jian Yan estava à beira do rio. Ele segurava o relógio bem alto. Seu rosto tinha uma expressão de meio sorriso. Lu Jinxuan. Na verdade, te chamei hoje. Apenas queria confirmar algo. Ver quem você realmente prefere entre nós. Quem a Yurou realmente gosta. Ao ouvir isso, uma sensação ruim surgiu em meu coração. Mas olhando para o relógio balançando no ar, não tive tempo de pensar muito. E não estava a fim de me envolver muito com ele. Fui em frente e estendi a mão para pegar o relógio.
Minha atitude fria deixou Jian Yan muito incomodado. Ele odeia ver essa minha expressão, que não se importa com essa expressão de superioridade. Não é só porque ele se apoia na Suiurou, que ele tem tudo isso agora. O que há de tão arrogante nisso? Sentimentos de ciúmes e insatisfação surgiram em meu coração. Jian Yan jogou diretamente o relógio de bolso no rio. Essa ação dele me deixou furioso. Olhando para o rosto dele cheio de provocação, não consegui mais me conter e lhe dei um tapa. Jian Yan. Jian Yan cobriu o rosto. Estava prestes a dizer algo. Meu olhar captou o carro esportivo que vinha em alta velocidade. Ele rapidamente me empurrou para dentro do rio. No momento em que Suiurou saiu do carro, Jian Yan também pulou no rio logo em seguida. A água fria e áspera do rio entrava por todos os lados. Ele me arrastava, fazendo meu corpo cair sem parar. Eu procurava na memória o lugar onde o relógio tinha caído. Finalmente, consegui tocar naquele relógio no rio. Antes que o oxigênio no meu corpo se esgotasse, eu me esforçava para nadar para cima, mas fui segurado por Jian Yan que estava se debatendo. Meu corpo não tinha mais forças. Minha cabeça estava ficando cada vez mais tonta. Minha consciência estava gradualmente se apagando. Justo quando os dois estavam prestes a afundar, um som de splash. Suiurou pulou, antes que a consciência começasse a desaparecer. Ver ela nadar em direção a Jian Yan sem hesitar. Eu abri os olhos de forma confusa, observando-a resgatar Jian Yan e trazê-lo para a terra. Então eu observei seu rosto ansioso, enquanto ela segurava Jian Yan, que já estava inconsciente, chamando seu nome repetidamente. Desde o começo até o fim, ela não me olhou nenhuma vez. Em meio à névoa, minhas lágrimas escorriam. E então, usando a última gota de força, eu lutei para sair à superfície da água. O sol da tarde brilhava sobre meu corpo encharcado. Eu consegui sair. Eu respirei fundo, tomando ar fresco. Então me levantei, olhando para o homem que estava fazendo respiração boca a boca em Jian Yan à beira da ponte. Eu apertei o relógio de bolso que estava na minha mão. Fui caminhando passo a passo em direção à beira da estrada. Quando as duas pessoas estavam prestes a se cruzar, foi então que Suiurou, percebendo a situação, me chamou. Xuan, você sabe nadar? Eu já salvei o Jian Yan. Você está bem? Eu hesitei por um momento. Coisas complicadas. Olhando para Jian Yan, que lentamente abriu os olhos. Suiurou finalmente soltou um suspiro de alívio. Ela se aproximou e segurou minha mão. Xuan, eu vou te levar de volta. As palavras ainda não tinham terminado. De repente, ouvi a voz de Jian Yan atrás de mim, com um tom de choro. Suiurou, minha cabeça dói muito. Suiurou ficou paralisada por um momento. No instante em que hesitava, eu disse com a voz rouca. Vá cuidar dele. Não se preocupe comigo. Suiurou rapidamente respondeu. Então, depois que eu o levar para o hospital, eu volto imediatamente para ficar com você. Em um ângulo que ela não podia ver, eu, com os olhos vermelhos, balancei a cabeça. O que eu quero dizer é que, a partir de agora, ela não precisa mais se preocupar comigo. Afinal, a partir de hoje, nós estamos completamente separados como casal, sem mais laços. Suiurou. Uma tortura que durou 7 anos. Agora finalmente acabou. Eu deixei ir. Como você desejou. Corri para os braços de outra pessoa. Depois de dizer isso, eu cambaleei. Um passo de cada vez, fui até a beira da estrada e abri a porta do carro. Não sei porquê. Ao ver minha silhueta se afastando, Suiurou de repente ficou um pouco ansiosa. Xuan. Ela chamou meu nome instintivamente. Mas eu fiz como se não tivesse ouvido. Ela só pôde ver o carro se afastar de sua vista. A viagem para casa. O mordomo, que recebeu a notícia antecipadamente, já preparou o chá de gengibre, senhor. Isso é o que o senhor me pediu para preparar para você. Ela disse que voltaria esta noite para jantar com você. Já estamos divorciados. E ainda vamos jantar? Eu balancei a cabeça. Levantei-me e subi as escadas para trocar de roupa, organizando as últimas malas. Depois de descer com um monte de bagagens, ignorando as perguntas surpresas do mordomo, eu falei com a voz embargada. Esperei a Suiurou voltar, para que ela olhasse bem o documento assinado há um mês. Diga a ela, que ela, Suiurou, não faz mais parte do meu roteiro, Lu Jinchuan. Está completamente fora da história. Depois de falar isso, saí direto. Tirei o anel da mão e joguei no lixo na porta. Peguei minha bagagem e entrei no carro. O carro esportivo roxo escuro acelerou em direção ao sul, ocultando-se na escuridão da noite. Os carros pararam em frente à mansão de Nanvan, olhando para a entrada vazia. Eu tirei os óculos de sol. E tia Xuan'er? Não disseram que prepararam uma surpresa para mim? Como assim agora estou livre do divórcio? Ela não vai nem sair para me receber? Com um sentimento de dúvida, eu empurrei aquela porta extraordinariamente silenciosa. Após um estrondo,
Uma melodia de piano leve e alegre começou a tocar sem interrupções. E a sala que antes estava escura como o breu, também se iluminou instantaneamente como se fosse dia, revelando tudo que estava escondido na escuridão, decorada com rosas de um rosa pálido. A sala estava impregnada com um leve perfume de flores. Incontáveis rostos, familiares ou desconhecidos, sorrindo, empurrando um enorme bolo em forma de castelo que saía do quarto. Tian Xuan'er, vestindo um vestido preto, estava sentada à frente do piano. Seu rosto delicado e bonito estava cheio de concentração. Sob meus dedos, como abelhas em frenesi, o som do piano jorrava como uma fonte. À distância, vi uma cena como um sonho. Senti meu coração parar por alguns batimentos. Fui envolvido por uma sensação de irrealidade. Meu corpo seguiu inconscientemente o som do piano, passo a passo. Finalmente, parei ao lado do piano. O último acorde se extinguiu perfeitamente. Tian Xuan'er levantou aqueles olhos mais brilhantes que as estrelas. Levantou um buquê de rosas como se fosse mágica, e entregou na minha frente. A Xuan, obrigado por me escolher. Veio até mim. Assim que as palavras saíram, atrás de mim, ouvi uma estrondosa onda de congratulações. Eu, recém-divorciado, ainda não me acostumei a uma cena tão barulhenta. Um leve rubor passou pelos meus olhos, observando minhas orelhas levemente ruborizadas. Um leve sorriso surgiu no rosto de Tian Xuan'er. Levantou-se e me abraçou. O barulho ao redor ficou cada vez mais intenso. Enterrei minha cabeça em seu pescoço, mas ouvi sua voz risonha ao meu lado. Ah, Xuan, você disse que me daria um nome, aquelas palavras. Isso ainda conta agora? Fiquei levemente atordoado. Levantei a cabeça e olhei surpreso. Então, sob seu olhar sério, acenei levemente com a cabeça. No segundo seguinte, Tian Xuan'er retirou a mão que estava em minha cintura, e então deu 2 passos para trás. Ajoelhou-se parcialmente no chão. O público presente viu essa ação dela. Os gritos se tornaram ainda mais intensos. Quase fizeram o teto desabar, ao vê-la tirar uma caixa do bolso e abrir, revelando aquele anel de diamante puro e brilhante. Senti como se minha respiração fosse parar. Foi então que comecei a entender vagamente por que ela se preparou de forma tão grandiosa hoje. Uma surpresa tão grande. Perguntou-me aquela pergunta. Para que realmente era? E a verdade era como eu pensava. Tian Xuan'er segurou minha mão e deixou um beijo leve como a asa de uma cigarra no meu dedo anelar direito. Um beijo leve como a asa de uma cigarra, voltado para mim e para todos os amigos ao redor. Perguntou aquela pergunta com uma devoção imensa. Ah, Xuan, você estaria disposto a me dar uma chance para eu me tornar sua noiva? Todos na sala prenderam a respiração em uníssono. Depois que ela fez o pedido de casamento, juntos, gritaram a frase de estamos juntos em perfeita sintonia. Meu coração acelerava cada onda maior que a outra. No meio da agitação barulhenta e incessante, eu olhei para aqueles olhos tão próximos, cheios de expectativa. Na minha mente, flashes de momentos com ela. Incontáveis momentos juntos. Quando nos conhecemos, ela estendeu a mão para me apoiar, eu que estava embriagado pela dor do amor. Quando eu chorava sem conseguir respirar, e gentilmente enxugou minhas lágrimas. Quando eu disse que queria sustentá-la, ela me abraçaria feliz e diria que era uma honra poder agradar ao irmão. Era uma honra para ela. Em inúmeras noites em que me virei sem conseguir dormir, ela estava ao meu lado, falando sobre muitos assuntos interessantes para me alegrar. Foi Tian Xuan'er quem me fez acreditar que minha vida ainda não havia chegado a um beco sem saída, que eu ainda tinha uma chance e energia para recomeçar. Também foi ela quem me fez acreditar que meu amor, ardente como uma mariposa atraída pela chama, não se afogaria no abismo de um casamento sem esperança, mas renasceria das cinzas. Eu atravessei aquela noite que era como um pesadelo, e cheguei ao amanhecer, e o que me sustentou para sair, que me esperava no final, sempre foi Tian Xuan'er. Então, mesmo que eu tenha incertezas sobre o futuro, e a insegurança de ter acabado de ganhar liberdade e entrar em um casamento, tudo isso se deve a essa pessoa à minha frente. E se dissipou. Eu fiz a escolha mais sincera. Dei a resposta mais firme. Eu aceito. Na madrugada, a febre de Jian Yan finalmente diminuiu. Depois que Su Yurou o fez dormir, levantou-se e foi para a varanda. Ela esfregou os olhos cansados. Pegou o celular e enviou 2 mensagens para Lu Jinxuan. Ah, Xuan, esta noite tenho algumas coisas para resolver. Voltarei para te ver amanhã. Você está se sentindo bem? Tem alguma parte doendo? Precisa que eu chame um médico de família para dar uma olhada? A pessoa que normalmente responde em segundos hoje não deu sinal de vida. Su Yurou esperou alguns minutos. Ainda não recebeu resposta. Pensou que ele tinha adormecido. Então não o incomodou mais. Ela se apoiou no encosto da cadeira e sentou-se devagar. Tratou de algumas mensagens de trabalho. Então abriu o seu feed de amigos.
Em meio a uma série de mensagens sobre festas de férias, misturadas com alguns vídeos de pedidos de casamento de um único ângulo, que foram compartilhados por alguns amigos de Lu Jinchuan, seus olhos se estreitaram instantaneamente. Não pude deixar de clicar. O vídeo começa focado na garota que está sendo pedida em casamento. Ao ver esse rosto, Su Yurou sentiu inexplicavelmente que era familiar. Parecia que já a tinha visto em algum lugar, mas ela também não se importou em pensar em quem poderia ser. Estava prestes a sair. O ângulo da câmera de repente se moveu um pouco para a esquerda, capturando a silhueta do rapaz que estava sendo pedido em casamento. Ela deu apenas uma olhada. De repente, ela se sentou ereta, abriu os olhos de forma ampla, levantou o celular à sua frente. A silhueta desse rapaz. Como pode parecer tanto com Lu Jinchuan? Esse pensamento passou rapidamente pela sua mente, mas logo foi descartado. Ela balançou a cabeça, tentando se manter acordada. Eles ainda são casados. Ele ainda está usando a aliança de casamento. Como ele poderia aceitar o pedido de outra pessoa? Provavelmente algum amigo que ela nunca viu. Su Yurou se convenceu com essa justificativa. Então saiu da tela de reprodução do vídeo. E então deu um like. No segundo seguinte, o som de uma tosse veio do quarto. Ela não tinha mais pensamentos de descanso. Levantou-se para voltar a cuidar da pessoa. A noite toda, Jian Yan dormiu e acordou. Acordou e dormiu novamente. Barulhenta e incessante. Su Yurou não conseguiu dormir a noite toda. Continuou a cuidar, com medo de que ele tivesse febre novamente. Quando amanheceu, ela também estava cansada. Então chamou a secretária para cuidar. Preparou-se para voltar para casa e descansar. Assim que entrou na mansão, ela percebeu uma leve atmosfera fria e diferente do habitual. Ela não sabia de onde vinha essa sensação. Olhando com atenção, ela percebeu que as coisas que antes estavam empilhadas, a casa parecia muito mais vazia. As estatuetas nos 3 ou 4 expositores desapareceram completamente. Aqueles utensílios de mesa extravagantes no armário também desapareceram. As almofadas no sofá, os brinquedos também sumiram. Ela caminhava, observando ao longo do caminho. Sua testa se franzia cada vez mais. Quando chegou em frente ao quarto, ela empurrou a porta do quarto. Estava prestes a perguntar a Lu Jinchuan o que estava acontecendo, mas a cena lá dentro a deixou paralisada. Comparado à sala de estar que estava metade vazia, o quarto tinha ainda mais espaço vazio. No closet, havia apenas alguns armários dela, e algumas roupas. No banheiro e na sala de joias, tudo havia desaparecido. Em todos os armários e mesas da sala principal, não havia nada deixado para trás. Até aquele momento, Su Yurou finalmente percebeu que algo estava errado. Lu Jinchuan, essa pessoa, e todas as suas coisas, como se tivessem desaparecido. Ele começou a fazer birra novamente. Estava prestes a se mudar. Ao pensar nisso, Su Yurou sentiu uma chama de raiva dentro de si. Ela havia dito a ele tantas vezes que era apenas uma brincadeira. Como ele não consegue entender isso? Parece que aqueles dias de generosidade, a tolerância não passa de uma encenação deliberada para ela. Quanto mais ela pensava, mais irritada ficava. Ela chamou diretamente o mordomo. O tom estava péssimo. O senhor já se mudou. Por que você não me avisou? Para onde ele se mudou? O mordomo, ao ouvir isso, apressou-se a explicar, tremendo de nervosismo. Sim, foi você quem disse da última vez que, não importava como o senhor se comportasse, tudo seria deixado por conta dela. Não queria trazer essas preocupações para incomodá-lo. Por isso não reportamos. Desta vez, o senhor chamou os motoristas da família Lu para buscá-lo. Deve ter se mudado de volta para a casa dos pais, certo? Mudou-se de volta para a casa dos pais. Então, os sogros não devem saber disso? Como Lu Jinchuan conseguiu fazer tanto alarde por uma coisa tão pequena? O rosto de Su Yurou estava extremamente pálido. Ela pegou o celular para ligar para ele. Após um longo tempo de sinal de ocupado, ainda ninguém atendeu. Sua paciência estava se esgotando. Enquanto puxava a gravata e caminhava até a cama, ela pressionou os olhos cansados, que estavam com olheiras. Ao abrir os olhos novamente, o canto do olho captou uma grossa pilha de papéis na mesa de cabeceira. Ao ver as palavras acordo de divórcio no papel, ela ficou paralisada no lugar. Uma expressão de incredulidade começou a surgir em seu rosto. Divórcio. Lu Jinchuan estava causando toda essa confusão desta vez. Após perceber isso, a raiva de Su Yurou queimava intensamente em seu interior. Nos momentos em que os dois mais brigavam antes, mesmo quando ele estava mais irritado e furioso, ele nunca mencionou isso. Agora, só porque ele caiu na água, ela não voltou para cuidar dele. Ele estava fazendo um escândalo pedindo divórcio. Ele tem tanta objeção a Jian Yan? É assim que ele trata o casamento? Su Yurou estava tão irritada que as veias em sua testa estavam saltadas.
Ela agarrou o acordo na mesa. Estava prestes a abrir. Do outro lado da linha, a voz fria de Lu Jinchuan soou. Tem algo. Você quer me ameaçar com o divórcio desta vez? É necessário? Diante de suas perguntas cheias de raiva, Lu Jinchuan parecia extremamente calmo. Ele pegou o controle remoto e abriu as cortinas. Ele se esticou levemente. E então respondeu lentamente. Claro que não. Ao ouvir isso, o coração tenso de Suyurou relaxou por um segundo. Mas foi puxado de volta pela próxima frase dele. Nosso casamento já terminou. Por que ameaçar? Terminou. Suyurou soltou uma risada fria de raiva. Seus olhos estavam nublados. Você diz que terminou e já está terminado. Eu definitivamente não vou concordar em assinar o acordo de divórcio. Então você ainda não leu o conteúdo? Lu Jinchuan foi até a mesa de chinelos. Pegou o café que já estava preparado e tomou um gole. Eu sugiro que você não fale tão confiante. É melhor dar uma olhada no conteúdo do acordo primeiro. O tom extremamente calmo dele fez Suyurou. Seu coração firme de repente ficou nervoso. A força em suas mãos de repente aumentou. Amassou o papel liso, deixando-o cheio de rugas. Hesitou por um momento. No final, ela desistiu de continuar a discussão. Abriu o contrato. O contrato especificava que a razão do divórcio era a infidelidade de uma das partes, que os bens adquiridos durante o casamento seriam divididos igualmente conforme a lei. E no final do contrato, estava claramente escrito o nome dela. Ao olhar para essas 3 palavras, sua mente parou por um instante. Sua primeira reação foi pensar que alguém havia imitado sua caligrafia. A raiva dentro dela fervia. Lu Jinchuan. Falsificar a caligrafia é crime. Lu Jinchuan não pôde deixar de rir suavemente ao ouvir isso. Lembrando da cena do dia em que assinou este contrato, ele também podia entender a emoção dela neste momento. Ele ainda teve paciência para explicar a ela. Se você não acredita, pode ir a uma instituição especializada para fazer uma análise de caligrafia, para ver se realmente foi você quem assinou pessoalmente. O coração de Suyurou, que já estava uma confusão, se torceu em um emaranhado. Ela fixou o olhar nas 3 palavras garbosas. Olhou e olhou novamente, tentando encontrar um erro. Mas, do começo ao fim, tanto a caligrafia quanto os hábitos de escrita eram idênticos à sua assinatura. Ela só sentia que aquilo que estava preso em seu coração estava prestes a sufocá-la. Ela não se lembrava de quando assinou este acordo de divórcio. Será que ele aproveitou que ela estava bêbada, ou em um momento de descuido, para enganá-la a assinar? Agora, só parece haver essa possibilidade. Suyurou parecia ter encontrado uma esperança. Respirou fundo, e seu tom se tornou firme novamente. Você, sem que eu soubesse, me enganou intencionalmente a assinar. Isso não pode ficar assim. Lu Jinchuan já esperava que chegasse este dia. Ele encontrou o vídeo gravado no dia da assinatura. Enviou diretamente. O nosso divórcio já é um fato consumado. Não há mais espaço para negociação. Se você ainda tiver alguma objeção a isso, ou uma ideia diferente, seja um divórcio amigável ou litigioso, o tribunal pode contatar meu advogado. Ela cuidará de todos os assuntos do divórcio em meu nome. Suyurou. Eu vou me divorciar. Com um clique, o telefone foi desligado. Suyurou ficou furiosa com a determinação de Lu Jinchuan. Sua expressão ficou tão sombria que parecia que poderia pingar água. Sombrio a ponto de pingar água. Ela abriu aquele vídeo. Ao ver o bar barulhento ao fundo, sua mente de repente teve algumas impressões vagas no segundo seguinte. A frase clara, vamos nos divorciar, soou do alto-falante. Suyurou sentiu seu sangue congelar. Ela fixou o olhar na câmera, vendo a si mesma, despreocupada, sentada no sofá ao telefone. Olhando para ela, respondeu com um aceno de cabeça. Então, após assinar o documento de forma rápida e decisiva, seu corpo todo tremeu incontrolavelmente. Um vídeo de apenas alguns segundos. Ela assistiu apenas uma vez. Aqueles recuerdos escondidos nas profundezas, de repente vieram à tona. Na verdade, naquele dia, Lu Jinchuan veio até ela para assinar. Não era um acordo de propriedade, mas sim um acordo de divórcio. Ela estava completamente focada em Jian Yan, que estava fazendo birra. Então não ouviu o que ele disse. Também não prestou atenção no que estava assinando. Na verdade, Lu Jinchuan não estava mentindo. Este documento foi assinado por ela enquanto estava consciente, com sua própria assinatura. Os olhos de Suyurou, cheios de sombras, foram instantaneamente substituídos por pânico e confusão. Ela se levantou abruptamente, segurando o documento, correu escada abaixo, entrou em um carro e foi apressadamente para a casa dos Lu. Durante o caminho, sua mente estava cheia de pensamentos sobre si mesma. A cena da assinatura no contrato. Nos ouvidos, ainda ecoava a última frase de Lu Jinchuan antes de desligar. A última frase que ele disse. Ninguém entende melhor do que ela. Que tipo de pessoa Lu Jinchuan é? Ela finalmente percebeu
que desta vez ela realmente se enrolou. Suyurou, que vagou pelo campo amoroso por mais de 10 anos, sentiu pela primeira vez a iminência de uma ansiedade de perder algo. Essa emoção a fez perder completamente o controle. A família Lu disse que Lu Jinchua não havia voltado. Uma frase fez o coração de Suyurou, que ainda guardava uma leve esperança, cair no abismo. Ela ligou novamente para Lu Jinchuan. Enviou uma mensagem, perguntando onde ele estava agora. Mas não obteve resposta. Suyurou não conseguia aceitar esse resultado. Ela dirigia como uma louca, percorrendo todos os lugares que conseguia imaginar. Os locais onde os dois se encontraram durante todos esses anos. Todos os lugares. A mansão que ele comprou quando estava bravo. Casa antiga. Na casa de alguns de seus amigos. Depois de correr o dia todo lá fora, ele ainda não conseguiu nada. E ela já estava há mais de 30 horas sem dormir. Estava completamente exausta. Ela não tinha mais forças. Mas seus nervos tensos a mantinham em estado de alerta. Ela só conseguia tomar café incessantemente, tentando concentrar sua atenção. Justo quando ela estava tão irritada que queria matar alguém, o telefone de Jian Yan tocou. Yuru, por que você não respondeu minhas mensagens? Se você continuar assim, ao ouvir sua voz embargada e cheia de mágoa, Suyuru perdeu completamente a vontade de brincar. Desligou o telefone imediatamente. O secretário que entrou na hora se assustou com isso. Levou um susto. A voz do relatório ficou um pouco mais fraca. Senhora Su, através das câmeras de vigilância da estrada, descobriram que o senhor deve ter ido para Nanvan. Nanvan. Suyuru então se lembrou que Lu Jinchuan tinha uma vila em Nanvan, que ele comprou antes do casamento. Ela simplesmente largou o celular. Sem parar, correu em direção a Nanvan. O secretário ao lado pegou o celular, querendo acompanhá-la. Justamente então, recebeu uma ligação de Jian Yan novamente. Ele observou a silhueta de Suyurou acelerando com o carro. Lembrou-se de suas instruções anteriores. Disse que deveria se importar com as questões de Jian Yan. Foi então que pressionou o botão para atender. Alô, Sr. Jian. A senhora Su está ocupada no momento. Deve ter ido para Nanvan. Que horas ela volta? Não tenho certeza. Toque, toque, toque. Ouvindo a batida apressada na porta do lado de fora, Tianxuan largou a fruta que estava descascando. Olhou rapidamente para Lu Jinchuan, que estava tomando banho no banheiro. Levantou-se e foi até a porta. Assim que a porta foi aberta, viu o rosto extremamente ansioso de Suyurou. Um olhar intrigante passou por seus olhos. Você é... Suyurou estava completamente focada apenas em encontrar Lu Jinchuan. Ninguém se deu ao trabalho de olhar. Estava prestes a invadir a sala de estar, observando seu movimento impaciente. Tianxuan moldou uma flor com a faca de frutas que segurava. Limpou os olhos e passou por ela. Impediu seu caminho. Aqui é uma residência privada. Se você realmente quiser entrar, terá que arcar com as consequências. Ao ver a lâmina afiada, Suyurou finalmente recuperou um pouco de razão. Ela deu 2 passos para trás. Levantou aqueles olhos extremamente sombrios. Sua voz carregava uma raiva contida. Esta é a minha casa. Você é quem está invadindo a residência, não é? Quem é você? Essa pergunta realmente tocou o coração de Tianxuan. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Seu rosto estava radiante, como se estivesse envolto em uma brisa suave da primavera. Esta é a casa do meu noivo. Ao ouvir essas palavras, Suyurou ficou completamente paralisada. Ela levantou a cabeça e olhou para o número na placa na parede. Olhou novamente para a pessoa à sua frente. Foi então que percebeu que parecia ter visto essa pessoa em algum lugar. Parece ser a protagonista do vídeo do pedido de casamento. Então ela é a noiva do amigo de Lu Jinchuan. Esta casa realmente está em nome de Lu Jinchuan. Será que ele deu para o amigo? Inúmeros pensamentos passaram pela mente de Suyurou, mas ainda assim, ela não tinha ideia. Por fim, decidiu ser direta e perguntar claramente. Quem é o seu noivo? Tianxuan estava esperando por essa pergunta. Ela guardou a adaga. Soprou suavemente a poeira que estava em cima. Olhou de lado para Suyurou. Seus olhos mostravam um orgulho e alegria inegáveis. Exatamente. O que você está fazendo aqui? Ouvindo a voz de Lu Jinzhou, as duas pessoas se viraram ao mesmo tempo. Tianxuan instantaneamente apagou a arrogância que tinha acabado de mostrar. Ela parecia uma gata que teve suas garras cortadas. Tornou-se extremamente dócil. Ah, Xuan. Essa pessoa entrou de repente em casa. Eu acho que é um ladrão. Ou eu chamo a polícia imediatamente. A velocidade com que ela muda de expressão é mais rápida que virar páginas de um livro. Isso deixou Suyurou atordoada. Mas ao encontrar o olhar dele, ela imediatamente voltou à realidade. Apressadamente chamou. Jingjia. Lu Jinchuan também não esperava que, ao sair do banho, encontraria a ex-esposa e a noiva em uma situação tão complicada.
Ele secava as gotas de água do cabelo, enquanto caminhava em direção à porta. Sua voz era suave. O que você está fazendo aqui? Eu não disse? Se precisar de algo, contate meu advogado. Apenas uma frase. Apagou a luz dos olhos de Suyuro. Ela parecia visivelmente desanimada. Seu rosto estava cheio de pânico e confusão. Sua voz tinha um toque de urgência. Jinkagia. Eu acho que há um mal-entendido entre nós. Podemos conversar? Lu Jinshuan franziu levemente a testa. Ele não respondeu a ela. Em vez disso, ele virou a cabeça para olhar Tian Xuaner. Sua voz ficou um pouco mais suave. Não era para fazer sopa de pera com orelha de jade? Vá logo. Espere eu terminar para te ajudar. Ao ouvir isso, o rosto de Tian Xuaner também caiu. Ela balançou a cabeça, muito relutante. Essa pessoa, à primeira vista, não parece ser boa. Eu me preocupo com você. Lu Jinshua não deu a ela a chance de terminar. Ele a empurrou para dentro alguns passos. Então ele fechou a porta. Só então ele se virou para olhar Suyuro. Sua voz tornou-se fria novamente. Mal-entendido. Eu não acho que haja um mal-entendido entre nós. Neste ano, tudo o que você fez realmente aconteceu, não é? Eu terminei meu casamento com minha esposa que traiu várias vezes. É justo e razoável. Observando a maneira como os dois se comportam, que é diferente de a forma como amigos comuns interagem. Suyuro sentiu uma forte aversão dentro de si. Ela estava prestes a perguntar quem era Lu Jinshuan, quando ouviu o que ele disse. De repente, ficou completamente confusa. Eu estava errada. Jinshuan, você pode me perdoar? Me dê mais uma chance. Eu prometo que não vou errar novamente. Daqui em diante, só terei você em meu coração. Definitivamente não vou mais me envolver com outras pessoas. Essas promessas solenes. Lu Jinshuan já ouviu outra versão há 5 anos. Naquela época, Suyuro fez promessas para conquistá-lo. Ela também prometeu isso. Mas qual foi o resultado? Portanto, ao vê-la fazer essa promessa novamente, Lu Jinshuan só achou engraçado. Por que você acha que eu deixaria uma vida completamente libertadora para voltar com você e continuar uma vida pior que a morte? Uma vida de casamento? E por que você acha que eu daria uma chance a uma mulher que não é confiável e que muda de ideia facilmente? Uma segunda chance? Eu não sou Santa Maria. Aqui também não é um centro de reciclagem. Você se enganou de pessoa. O rosto de Suyuro, ao ouvir essas palavras, foi lentamente se tornando extremamente pálido. Ela não entende por que as coisas chegaram a esse ponto hoje. Ela só sente sua cabeça uma confusão. Emoções de arrependimento e pavor estão devorando gradualmente o pouco de razão que lhe resta. Ela realmente quer esclarecer tudo, mas ao pensar nas coisas que fez com suas próprias mãos, sente que não há como se defender. A atmosfera ficou assim estagnada. Não se sabe quanto tempo passou. Uma voz familiar veio da porta da vila. Yuro, Jianyan, ainda se recuperando de uma grave doença, correu ofegante até ela. Ele a segurou firmemente. Lu Jinshuan apenas lançou um olhar para as mãos entrelaçadas dos dois. Suyuro imediatamente despertou como se estivesse em um sonho. Ela o afastou como se fosse uma cobra venenosa, e o empurrou diretamente para o chão. Jianyan nunca imaginou que ele iria passar tanta vergonha na frente de Lu Jinshuan. Ele, irritado, levantou a cabeça, e logo viu o olhar indiferente de Suyuro, e o sorriso que passou pelos lábios de Lu Jinshuan. Ele interpretou esse sorriso como uma zombaria de vingança. A raiva em seu coração só aumentava. Ele não pôde evitar e começou a atuar novamente. Yuro, o que você está fazendo? O senhor não disse mais nada para você? Você não me prometeu da última vez que não iria acreditar em uma só versão. Você disse que o irmão Lu tem um temperamento forte e é muito exigente, que eu deveria ser mais tolerante com ele. Eu fiz tudo como você disse. Você me responde. As palavras dele estavam apenas na metade, quando Suyuro o interrompeu com um olhar gélido. Seu olhar o fez calar imediatamente. Lu Jinshuan observou os dois atuando essa cena, e sentiu que havia um significado profundo. Não consegui evitar de comentar algumas coisas. Afinal, já estamos divorciados. Deixei-o continuar falando. Eu realmente quero saber. A pessoa por quem eu realmente me apaixonei por 5 anos. Que tipo de pessoa é essa, com aparência humana mas coração de ferro? Uma pessoa que não é o que parece. Os olhos de Suyuro se arregalaram de repente. Apressadamente quis explicar, mas foi interrompida por uma frase cheia de choque de Jianyan. Vocês já estão divorciados. Lu Jinshuan sorriu e acenou com a cabeça, olhando com indiferença para a pessoa caída no chão. Divorciou-se. E no futuro, definitivamente não se casarão novamente. Parabéns a você. Jianyan. Você pode assumir o seu lugar. Cada palavra era como uma faca, atingindo o coração de Suyuro. Ela começou a tremer incontrolavelmente, olhando para Lu Jinshuan com olhos cheios de desespero.
mas só viu seu sorriso tranquilo. Um sorriso que parecia uma libertação. E isso a fez sofrer 100 vezes mais do que essas palavras. Ela se sente envergonhada ao enfrentá-lo. E tem medo de ouvir mais algumas palavras que a tornariam ainda mais difícil de aceitar. Ela só pode, sob a luz que vai se apagando, sair cambaleando, fugir deste lugar de dor insuportável. Jian Yan ainda não se recuperou da surpresa repentina, e ainda está atordoado. Quando foi interrompido, ele observa a silhueta de Su Yurou se afastando. Apoiado no chão, ele se levanta lentamente. Estava prestes a correr atrás dela, quando de repente se lembrou de algo. Virou-se abruptamente, olhando para Lu Jinchuan com um sorriso triunfante. Lu Jinchuan, eu já disse antes. Na minha frente. Você não tem chance alguma. Lu Jinchuan observa em silêncio. Passo a passo. Ele desce lentamente a escada de pedra, até chegar à sua frente. Ele é cerca de 5 centímetros mais alto que Jian Yan. Então, ao abaixar ligeiramente os olhos, ele consegue ver a arrogância nos olhos de Jian Yan. Lembrando-se do relógio de bolso danificado pela água. Com tudo o que aconteceu no passado, Lu Jinchuan achou que era hora de acertar as contas com ele. Ele moveu os dedos e as articulações. Um sorriso apropriado surgiu em seu rosto. E então, nos olhos perplexos de Jian Yan, ele levantou a mão com força. Um tapa claro e sonoro fez o rosto de Jian Yan, que estava avermelhado por causa da doença, inchar. Ele não aguentou esse impacto e caiu a vários metros de distância. Embora a dor e a dormência continuassem em suas pontas dos dedos, Lu Jinchuan se sentiu extremamente relaxado. Ele encarou Jian Yan com um rosto destemido, olhos cheios de raiva prestes a explodir. Ele falou suavemente. Este tapa é para você. Você tem alguma reclamação? Jian Yan não esperava que ele atacasse de repente, mas ele não tinha forças para revidar agora. Só conseguia gritar, sem parar de gritar. Lu Jinchuan, você vai se ver comigo. Yurou precisa saber o que aconteceu hoje. Ela não vai te deixar em paz. Ao ouvir isso, o sorriso de Lu Jinchuan se tornou ainda mais radiante. Ele se agachou um pouco, levantou a mão e deu um tapa em seu rosto esquerdo. As marcas vermelhas de ambas as mãos estavam alinhadas. Isso fez com que sua obsessão melhorasse bastante. Seu tom também se tornou mais leve. Este tapa é por causa do meu relógio de bolso. Estamos quites agora. Claro. Se você quiser se vingar de mim, sinta-se à vontade para trazer a Su Yurou junto. Eu não me importo de dar alguns tapas nela também. Depois de dizer isso, ele não olhou mais para Jian Yan. Levantou-se com calma. Ao virar a cabeça, Lu Jinchuan viu Tian Xun'er encostada na janela, com uma expressão de descontentamento. Quando os dois se olharam, ela imediatamente correu até a porta e a abriu. Pegou a mão dele e começou a massageá-la suavemente. Sua voz estava cheia de preocupação. Por que não me chamou para bater nele? Sua mão dói ou não? Assim que a viu, o coração de Lu Jinchuan amoleceu um pouco. Não dói. Na próxima vez, você pode me ajudar, certo? Ao ouvi-lo acalmá-la com tanta ternura, o rosto de Tian Xuaner finalmente melhorou um pouco. Ela o ajudou a caminhar até a mesa e se sentou. Então, ela pegou alguns ovos e foi cozinhar na cozinha. Observando-a tão ocupada com uma coisinha tão pequena, Lu Jinchuan suspirou levemente. Queria chamá-la. Não tem problema. Não vai inchar. Não precisa cozinhar os ovos. Tian Xuaner simplesmente não ouviu. Ela continuou cozinhando sozinha. Só então se sentou ao lado dele. Tirou os ovos e os fez rolar lentamente em sua palma avermelhada. Observando-a tão séria sobre isso, Lu Jinchuan se sentia impotente, mas também achava que ela estava bem fofa assim. Será que estava apenas distraído assistindo? O mingau de periorelha de Jade está pronto? Eu ainda estou esperando para beber. Tian Xuan estava irritada por dentro. Não estava disposta a aceitar a ajuda que ele oferecia. Lu Jinchuan só podia mudar de assunto. Vamos a Gao Hai em 2 dias? Você não disse que ia me levar para casa? Então, vamos arrumar as malas juntos esta noite, tudo bem? Ao mencionar isso, Tian Xuan finalmente falou. Primeiro, vamos à Europa. Depois, vamos para Gao Hai. Europa. Para que vamos lá? Só então Tian Xuan levantou os olhos e olhou para ele, com um olhar que trazia um toque de rendição e carinho. Aquela relógio não é uma relíquia da vovó? Claro que precisa ser consertado primeiro. Caso contrário, quando você me levar para ver a vovó, ela ficaria tão triste. Lu Jinchuan não esperava que ela fosse tão atenta e cuidadosa. Uma onda de calor surgiu em seu coração. Mas ontem, ele havia verificado aquele relógio no caminho. Provavelmente não pode ser consertado. E não queria fazer a viagem de novo. Não precisa. Ele só parou de funcionar. Enquanto as coisas ainda estiverem em minhas mãos, não há problema. Seu tom estava cheio de conforto. Mas a dor nos olhos de Tian Xuan só aumentava. Ela deixou os ovos de lado.
Então, tirou do bolso o anel que ele havia tirado ao tomar banho. Lentamente, colocou-o em seu dedo anelar. Seu tom era sincero e suave. Vá em frente. Considere isso como uma viagem. Desde que seja algo relacionado a você. Mesmo que haja apenas 1% de esperança. Eu também quero tentar. Arrastando seu corpo ainda doente. Jian Yan, com o rosto inchado, esperou do lado de fora da vila a noite toda. Mas não conseguiu entrar. O vento frio do outono dissipou um pouco de sua raiva. Quando amanheceu, ele começou a ter febre novamente, chorando sem parar. De vez em quando, enviava mensagens tristes para Suyuru. Ela não respondeu nenhuma. Até o meio-dia do dia seguinte, a porta fechada finalmente se abriu. O barulho da porta abrindo acordou Jian Yan, que dormia levemente. Ele abriu os olhos sonolento. Viu Suyuru prestes a entrar no carro. Apressou-se a se levantar com dificuldade. Agarrou a mão dela. Aqueles olhos que sempre despertaram compaixão, novamente se encheram de lágrimas. Sua voz era extremamente triste. Yurou, olhe para o meu rosto. Tudo isso foi Lu Jinshuan quem fez. Ele ainda disse que se eu ousasse te contar, ele ainda iria me punir. Uaaah! Suyurou olhou para ele com frieza. Sua voz não tinha mais a antiga indulgência e carinho. Se bateu, bateu. Você não deveria aguentar isso? Daqui em diante, não pode mais incomodá-lo. Ouviu? Sua atitude indiferente era muito diferente do que Jian Yan imaginava. Ele ficou completamente atordoado. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Esta é Yurou. O que aconteceu com você? Por que você diria isso? Você não disse que me confortaria para sempre? Ouvindo seu choro propositalmente forçado, um brilho de desprezo passou pelos olhos de Suyurou. Ela puxou a mão e o empurrou. Era só uma brincadeira. Você realmente acreditou nisso? Jian Yan, você não acha mesmo que eu gosto de você, né? Antes, era apenas uma encenação. A única pessoa que eu realmente gosto, desde o começo, sempre foi o Jinshuan. Uma única frase destruiu completamente o coração de Jian Yan. A esperança foi totalmente despedaçada. Ele tem dificuldade em aceitar esse fato. Não consegue mais fingir aquela aparência de coitadinha. Não conseguiu se conter e começou a gritar. Você me enganou. Você está me enganando, não está? Yurou, entenda isso. A pessoa que você gosta deveria ser eu. Se você realmente gosta do Lu Jinshuan, por que você não reagiu quando eu o bati? Por que você o deixou tantas vezes e ficou ao meu lado? Ao ouvir isso, Suyurou inconscientemente apertou os punhos. Uma sensação de calor incontrolável surgiu em seu coração. Na mente dela, muitas imagens passaram rapidamente. A queda na beira da ponte. As memórias da mansão. A disputa na casa de leilões. Em cada cena, ela podia ver a figura solitária e desolada de Lu Jinshuan. E o olhar de decepção que não conseguia esconder. Até que perdeu tudo. Suyurou finalmente percebeu as coisas que ela havia feito. O quanto isso realmente importava. O arrependimento veio como uma onda. E a submergiu completamente. Ela não queria mais ouvir Jian Yan falar sobre essas velhas histórias. Mas ele era como uma enchente que rompeu a barragem, tagarelando incessantemente. Mesmo que você esteja apenas brincando. Yurou, você já está envolvida na história. A pessoa de quem você gosta definitivamente não é a Lu Jinshuan. Caso contrário, por que você aceitaria o divórcio? Não é porque você ainda tem um lugar para mim no seu coração? A palavra divórcio fez Suyurou esquecer temporariamente aquelas coisas. A cruel realidade despertou novamente. Todo seu raciocínio desmoronou naquele momento. Ela não conseguia mais se controlar. Agarrou o pescoço magro de Jian Yan. O dorso da mão ficou inchado devido à força excessiva. Em breve, esse rubor subiu pelo pescoço até seu rosto. Lentamente se transformou em uma cor roxa escura. Jian Yan lutava com todas as suas forças, mas não conseguia resistir àquela força bruta. Só conseguia regalar os olhos, sentindo o ar dos pulmões gradualmente se afastar. Justo quando ele achou que ia morrer ali hoje, Suyurou finalmente retirou a mão. Ele caiu no chão como um boneco de pano prestes a se despedaçar. Seu corpo se tornou mole e desabou no chão. Suyurou não olhou mais para ele. Deixou diretamente para o secretário resolver. Eu não quero mais vê-lo na minha frente. Após o avião pousar na Suíça, Lu Jinshuan só percebeu que Tianxuaner já havia organizado tudo antecipadamente. Os veículos de transporte, o hotel 5 estrelas, e o mordomo que organizou o itinerário. Ao ver esses arranjos impecáveis e cuidadosos, Lu Jinshuan ficou um pouco surpreso. Ele se lembrava de que Tianxuaner havia dito que ela era apenas uma estudante de uma família comum. Como poderia ter contatos e recursos no exterior? Mas ele estava preocupado com o relógio de bolso, e não pensou mais sobre isso. Quando chegaram à relojoaria, o relojoeiro disse que ainda havia uma chance de conserto. Lu Jinshuan finalmente ficou aliviado. Nos dias seguintes, os dois
sem nada para fazer. Passaram o tempo viajando, visitando todos os pontos turísticos. Tian Xuaner conhecia tudo aqui como se fosse da sua própria casa. Parecia que já tinha estado aqui inúmeras vezes. Todos os monumentos famosos e as histórias históricas. Ela conseguia explicar tudo com clareza. Além disso, os dois já haviam encontrado alguns amigos dela casualmente na rua. Foram convidados para visitar a mansão. Lu Jinchuan descobriu que ela não apenas sabia montar a cavalo, tênis, até mesmo vinhos exclusivos para a realeza europeia. Ela também conseguia dar suas opiniões sobre eles. Dia após dia, as dúvidas acumuladas em seu coração se tornavam cada vez mais profundas. Sempre que ele tentava fazer algumas perguntas de forma sutil, mas ao se deparar com seu rosto ingênuo e inofensivo, ele achava que estava pensando demais. No dia em que foi buscar o relógio, Tian Xuan encontrou novamente uma amiga na porta. Lu Jinchuan entrou na loja sozinho. Elas reservaram passagens de volta para casa à tarde. Portanto, ele não hesitou. Em pouco tempo, pegou as coisas e saiu. Ele empurrou a porta, mas não viu o rosto de Tian Xuan. No entanto, havia um grupo de pessoas em torno dos degraus a alguns metros de distância. Ele olhou ao redor várias vezes, mas ainda não a encontrou. Lu Jinchuan teve que se dirigir em direção à multidão. Ainda não tinha se aproximado. Ele ouviu uma voz que se parecia muito com a de Suyuro. Que te importa? Ao ouvir isso, Lu Jinchuan ficou paralisado por um momento. Ele olhou para a multidão apertada. Pisou em um canteiro de flores ao lado. Só assim conseguiu ver o que estava acontecendo lá dentro. Era realmente Suyuro. Não havia há alguns dias. Ela estava bastante debilitada. Não era mais a mesma de antes, cheia de energia. Com os olhos vermelhos, agarrou o colarinho de Tian Xuan. Eu vim procurar meu marido. Que relação você tem com isso? Saia daqui. Em comparação, Tian Xuan estava muito mais tranquila. Ela lançou um olhar para Suyuro. Então levantou a mão. E imediatamente afastou a mão que amassava seu colarinho. A Xuan e você já estão divorciados. O que você pode fazer na minha frente? Observando a cena diante de si, o coração de Lu Jinchuan afundou. Não era porque as duas estavam em conflito, mas é por causa de Tian Xuan. Ela está na frente dele, sempre com uma aparência obediente e submissa, embora às vezes cause algumas pequenas confusões. Mas sempre que surge um problema, ela o chama imediatamente para ajudar a resolver. Ele sempre achou que ela era realmente como se mostrava, uma garota ingênua, um menino sem opinião própria. Na verdade, em lugares que ele não via, ela realmente tem um outro lado? Tão rebelde, tão arrogante e dominadora. Isso virou de cabeça para baixo toda a percepção que ele tinha dela nos últimos 6 meses. Enquanto ele pensava nisso, Su, que estava prestes a revidar depois de ser empurrada alguns metros, Yurou levantou a cabeça e viu Lu Jinchuan. Imediatamente parou e se afastou da multidão. Correu rapidamente em direção a ele. Ah, você! Por que você veio sem dizer nada? Veio sozinho para a Suíça? Você sabe o quanto fiquei preocupado por não conseguir te encontrar? Estivemos juntos por 5 anos. Lu Jinchuan sabia que ela estava se comportando assim agora. A preocupação vem do fundo do coração. Mas agora ele já não precisa desse tipo de tapa para receber um carinho intermitente como um doce. Ele a observava em silêncio. Seus olhos eram tão calmos quanto um lago. Se eu vou ou não para o exterior, não te diz respeito, certo? Além disso, não estou sozinho. Estou com minha noiva. Essas duas frases caíram como um raio nos ouvidos de Suyuro, fazendo-a ficar paralisada no lugar. Ela só sentiu sua mente em branco. Todos os pensamentos pareciam ter parado. Ela só conseguia repetir mecanicamente. Noiva. Em seu olhar cheio de incredulidade, Lu Jinchuan assentiu lentamente. Então ele chamou para a multidão. Tian Xuan. No segundo seguinte, aquela mulher que no segundo anterior estava tão cheia de si, se transformou novamente em uma ovelha dócil. Ela inclinou levemente a cabeça para fora e piscou de forma muito ingênua. Ah! Por que voltou tão rápido? Lu Jinchuan percebeu em suas palavras um leve tom de insegurança. Ele realmente tinha muitas coisas que queria perguntar a ela, mas, no momento, não era a hora certa. Então ele reprimiu as dúvidas que tinha. Ele acenou para ela, e Tian Xuan imediatamente correu até ele. Ela, de forma muito natural, estendeu a mão para ajudá-lo a descer do canteiro de flores. Ao ver a intimidade descontraída entre os dois, o rosto surpreso de Suyuro mostrou uma leve fissura. Ela apertou os punhos com força, olhando, em choque, para as duas mãos entrelaçadas. Sua voz se tornou aguda devido à perda de controle. Essa mulher é sua noiva. Lu Jinchuan virou a mão de Tian Xuan, mostrando as duas alianças brilhantes diante dela. Tem algum problema? O tom leve dele acendeu diretamente a ira de Suyuro. Nós nos divorciamos há menos de uma semana.
Lu Jinchuan lançou um olhar indiferente para ela. O tom ainda era calmo. Deixe-me corrigir. Somando o período de reflexão do divórcio, são 35 dias. Essa frase deixou Su Yurou sem palavras. Nos últimos dias, ela tem estado no escritório de advocacia analisando aquele contrato, tentando encontrar uma falha. Mas, após a análise de vários advogados de elite, não chegaram a nenhuma conclusão. Ela entrou em contato com o advogado de Lu Jinchuan, querendo ver se poderiam negociar, para anular aquele contrato. Mas a atitude do outro lado era muito firme. Apenas disseram que se não concordassem em negociar o divórcio, elas iriam processar diretamente no tribunal. Su Yurou sabia que isso era o que Lu Jinchuan queria. Para resolver o problema, é preciso que quem o criou o resolva. Ela só podia organizar suas emoções para procurá-lo. Ela o seguiu até o exterior. Ela achava que finalmente o havia encontrado. Fazer um pé de meia e se desculpar sinceramente. Relembrar os últimos 5 anos delas. Ele acabaria cedendo e voltando com ela. Mas a realidade deu um tapa forte em Su Yurou. Ela nunca imaginou que ele tinha se divorciado há apenas alguns dias. Aceitou o pedido de casamento de outra pessoa. Ela fixou o olhar no rosto de Tian Xuan'er. Algumas memórias temporariamente esquecidas voltaram à sua mente. Rede social. O homem que fez o pedido de casamento. Aquele perfil que se parecia com Lu Jinchuan. Até aquele momento, Su Yurou finalmente percebeu que ela já tinha visto o vídeo do pedido de casamento delas. Apenas que naquela época ela ainda estava imersa na atmosfera de flerte com Jian Yan. Não fazia ideia de que Lu Jinchuan já havia decidido se divorciar. De repente, aquela dor que a atormentava profundamente voltou a surgir com força. Destruiu completamente a sua esperança, que era quase inexistente. Ela encontrou aquele olhar que já não tinha mais nenhum sentimento. Com um amargo no coração, ela começou a falar. Perguntou a última frase. Você está com ela. É para me vingar, não é? Jinchuan. Ao ouvir essas palavras, Tian Xuan'er também piscou os olhos algumas vezes. Virou-se levemente para olhar a pessoa ao seu lado. Enfrentando esses dois olhares com significados diferentes. Olhares que carregavam um significado profundo. Lu Jinchuan, no entanto, não demonstrou nenhuma agitação, porque ele já tinha a resposta preparada. Desde o dia em que pegou o acordo de divórcio das mãos do advogado, Lu Jinchuan sabia que assim que soubesse a verdade, Su Yurou certamente faria essa pergunta. Afinal, na perspectiva dela, ele a amava a ponto de não conseguir se libertar. Por isso ela se atreveu a usar esse pretexto para trair. Traição. Ela achava que o amor dele por ela era inabalável. Mesmo que um dia isso se transfira para outra pessoa, não passa de amor que se transforma em ódio. Por vingança, ela tentou usar essa desculpa para confortar a si mesma, que se deixou levar demais. Veja, não existe amor inabalável no mundo. Todas as suas ações infiéis anteriores não passam de reações humanas normais. Se outra pessoa estivesse na sua posição, elas também não conseguiriam se controlar. Fariam a mesma escolha. Mesmo que fosse o homem que você tentou se acalmar por o homem que você amou, não conseguiriam ser fiéis a você. Por que você deve ser tão severo consigo mesmo? Já que o amor é algo tão volúvel, então, por que ser tão leal a ele? Melhor aproveitar a juventude e brincar com os sentimentos. Quando se cansar, encontre alguém que combine com você. Não seria suficiente? Isso é o que Su Yurou sentiu após o casamento. Durante suas repetidas traições, Lu Jinchuan inicialmente não entendia isso, até que ele se entregou completamente. Encontrou Tian Xuan'er. Quando disse que a sustentaria, ele finalmente experimentou esse sentimento pela primeira vez. A diferença é que ele ainda carregava a culpa de trair o casamento. Ele pensava em se vingar dela, e ao mesmo tempo odiava a si mesmo por ser infiel. Duas emoções se alternavam dentro dele, torturando constantemente, fazendo-o quase desejar não viver. Até que aquele acidente de carro repentino aconteceu. Lu Jinchuan finalmente viu claramente as ilusões que o aprisionavam. Encontrou uma maneira de se libertar. E o amor, o que importa? Diante da vida e da morte, não passa de sentimentos ilusórios. Quando a pessoa morre, torna-se uma porção de cinzas. Não sobra mais nada. Apenas algumas pessoas e coisas que não valem a pena. Torturando-se dessa forma, desperdiçando o resto da vida. Isso realmente vale a pena? Ele só tem 27 anos. Por que ele deve estar ligado a Su Yurou pelo resto da vida? Esta é a resposta que Lu Jinchuan escreveu após escapar da morte. Para este problema de casamento que parecia um beco sem saída. A resposta escrita. Portanto, após a recuperação, Tian Xuan'er mais uma vez fez charme e disse que queria um status. Ele concordou com ela. Ele decidiu se libertar. Decidiu parar antes de cair no abismo. Decidiu não mais se deixar levar, nem se tornar uma pessoa promíscua como Su Yurou. Ele ainda tinha coragem para recomeçar.
E havia alguém que o amava de verdade. E um futuro incalculável pela frente. Ele e Suyuro nunca foram da mesma espécie. Portanto, após o tempo passar, Lu Jinchuan finalmente teve a oportunidade de abrir o coração e dizer aquelas palavras guardadas por tanto tempo. Na frente de Suyuro, palavra por palavra, com firmeza. Vingança. Eu já pensei em me vingar de você. Mas depois eu pensei, se valeria a pena sacrificar minha vida por sua hipocrisia e seu amor barato. Isso seria algo tão insignificante. Que coisa tão sem valor. Por isso, eu acabei escolhendo ficar com Tian Xuan'er. Não foi por vingança. Foi apenas porque nos amamos. Na minha percepção, o amor é estar junto. Se não há amor, é só terminar. É algo muito simples. Coisas muito fáceis de decidir. Na verdade, você não precisa encontrar tantas desculpas que parecem verdadeiras para encobrir o fato de que você já mudou de coração. Você só precisa me dizer uma coisa: que você não me ama mais. Eu partiria de bom grado. Mas você tem procrastinado, não me deixando desistir. Durante este ano de casamento, foram os dias mais sombrios e tristes da minha vida. Mas felizmente, isso já passou. Eu também acordei para a realidade. Finalmente decidi me libertar. Talvez realmente existam pessoas como você neste mundo, que podem amar várias pessoas ao mesmo tempo. Um amor que divide o coração entre muitos. Talvez um dia o casamento aberto que você defende se torne realmente a norma no mundo. Talvez um dia você realmente tenha uma epifania. Recuperar aqueles sentimentos dispersos e voltar para casa. Mas isso não tem mais nada a ver comigo. Suyuro, porque você e eu nunca fomos companheiros de jornada. Não éramos antes. Não somos agora. Em termos de situação. E não seremos. Depois de dizer isso, Lu Jinchuan não olhou mais para Suyuro. Ele puxou Tian Xuan'er e entrou no carro. Pelo espelho retrovisor, Tian Xuan'er pôde ver claramente Suyuro. Ela estava completamente desmoronada. A cena de alguém desabando no chão. Por um momento, foi difícil conter o sorriso nos lábios. Mas, por estar na frente de Lu Jinchuan, ela ainda precisava interpretar o papel da garota comportada. Então, ela só pôde desviar o olhar e rir discretamente. Quando ela se divertiu o suficiente e ajustou a expressão ao olhar para trás, ela se deparou com um par de olhos que expressavam alguma dúvida. Se quisesse rir de forma escandalosa, por que se esconder? Que péssimo! Parece que fui descoberta. Ao perceber isso, o sorriso no rosto de Tian Xuan'er congelou por um momento, e logo voltou ao normal. Ela abraçou o braço de Lu Jinchuan. Como antes, começou a fazer charme. Tentou suavizar o que havia acontecido. Eu ri porque ouviu a Xuan dizer que nós nos amamos. Onde está a felicidade em ver o outro sofrer? A habilidade dela de mudar de expressão rapidamente deixou Lu Jinchuan um pouco surpreso. Ele estendeu a mão, levantou o queixo dela, forçando-a a olhar nos olhos dele. Quando fizemos o acordo inicialmente, eu me lembro de ter te dito que não gosto de palavras doces que enganam. Vou te dar mais uma chance. É melhor você falar a verdade. Embora seu tom fosse suave, Tian Xuan'er pôde sentir que seu humor não estava muito bom naquele momento. Por isso, ela retirou o sorriso do rosto e disse a verdade de forma muito honesta. Havia um pouco de felicidade em ver o outro sofrer, vendo que o peixe havia mordido a isca. As pestanas de Lu Jinchuan tremularam levemente, e ele fez a próxima pergunta. Você sabe quem ela é? Ao ouvir essa pergunta, Tian Xuan'er inconscientemente apertou os dedos. Ela não respondeu imediatamente. Para ser precisa, era que ela não sabia como responder. Afinal, no coração de Lu Jinchuan, ela sempre foi alguém que não causa problemas, com uma imagem de obediente e submissa. Ele disse para ela não perguntar quem era o marido dela, e ela sempre fingiu que não sabia. Ele disse para ela ficar bem na mansão, e não deixar que pessoas que não deveriam saber soubessem sua identidade. Ela cooperou com ele, mantendo um relacionamento escondido. Nesse relacionamento que não era puro, ela escondeu sua verdadeira identidade. Tudo para chamar a atenção dele. Ficar ao seu lado, esperando uma oportunidade. Uma adequada oportunidade de ocupar seu lugar. Em teoria, agora que seu desejo foi realizado, Tian Xuan'er deveria ter confessado tudo. Mas ela estava preocupada que ele tivesse se machucado demais em seu relacionamento anterior, e não conseguiria aceitar o fato de que ela também o enganou, temendo que ele a deixasse ao descobrir a verdade. Por isso ela escondeu esse segredo repetidamente. Mas olhando para a situação agora, parece que não dá mais para esconder, especialmente agora que ele está olhando, com aquele olhar extremamente sério. Deixou Tian Xuan'er em uma situação desconfortável, com o coração ardendo. Em sua mente, duas vozes estavam discutindo incessantemente. Uma queria que ela inventasse uma nova mentira para encobrir a antiga. A outra queria que ela parasse de agir e revelasse a verdade. Ela não sabia de quem seguir o conselho.
Estava em um dilema difícil. Até que aquela mão, que estava tremendo de nervosismo, e se movendo incessantemente, foi segurada por outra mão quente e delicada. Quando a segurou, ela finalmente começou a se sentir mais clara, e um som de calma caiu em seus ouvidos. Uma voz que continha uma força infinita. Afinal, somos noivas agora. Alguns segredos. Você ainda não pretende compartilhar comigo? Tian Xuan'er. Uma frase fez com que todas as vozes que a incomodavam desaparecessem. Tian Xuan'er finalmente teve coragem de levantar a cabeça. Encarou diretamente aquele olhar. E em seus olhos não se via mais a docilidade e a submissão que ela forçava a mostrar. Apenas uma determinação infinita. E uma hesitação que passou rapidamente. Ela não queria mais enganá-lo. Pelo menos neste momento. Deixei-a ser ela mesma, pelo menos uma vez. Na verdade, a primeira vez que nos encontramos. Não foi no bar, mas sim em um jantar um mês antes disso. Você estava lá com Suyuro. No meio do caminho, ela te abandonou, para convidar o parceiro ao lado para dançar. Você estava sentado sozinho no sofá bebendo em silêncio. Todos ao redor estavam comentando sobre vocês dois às escondidas. Mas eu me lembrei do seu nome. Foi quando você, bêbado, pegou a garrafa de bebida e bateu no ombro de Suyuro naquele momento. Seu gesto de acenar foi muito decidido e ágil. As palavras que você usou para xingá-la foram muito afiadas. Todos na sala ficaram impressionados com você. Mas você parecia não notar. Você saiu de forma elegante e confiante, segurando a saia. Aquela cena realmente ficou gravada na minha memória. Nos períodos seguintes, eu fui descobrindo, aos poucos, tudo sobre você e Suyuro. Eu estava muito curioso naquela época. Já que você é uma pessoa tão corajosa e destemida, por que você se prendeu aqui, como uma teia, em um casamento que já estava apodrecido? Por que você não consegue soltar a mão? Eu sou uma pessoa com curiosidade e desejo de explorar excessivos. E parece que entre nós há uma conexão especial. Quem poderia imaginar que nos encontraríamos novamente em um bar? Naquela noite, você me confundiu com Suyuro, e ficou me abraçando, chorando sem parar. Você desabafou todas as suas mágoas e dores. Estranhamente, naquele momento, eu realmente achava que você merecia, mas não consegui evitar e te abracei de volta. Confortei você a noite toda. Nossa história começou aqui. Você se sentiu muito arrependido por ter confundido as pessoas. Você insistiu em me compensar. Eu não quis aceitar. Você ainda foi ao caixa e me seguiu até a escola. Você insistiu em me dar. Depois daquele dia, a história de que eu estava sendo sustentado por uma mulher rica se espalhou pela escola. Todos estavam comentando incessantemente. Para me livrar dessa má fama, eu só pude ir até você para pedir o dinheiro de volta. Mas você tinha acabado de brigar com Suyuro, e estava completamente bêbado. Ao me ver, você disse que queria me sustentar. Na verdade, eu queria te recusar. Mas naquele momento, seu olhar era tão frágil. E eu sou alguém que facilmente se deixa levar pela emoção. Não consegui resistir e acabei concordando. Depois, eu pensei, por que eu tomei essa decisão tão confusa de repente? Será que foi apenas por ser sensível? Na verdade, ainda havia uma pequena expectativa. Eu esperava poder ver você com meus próprios olhos, saindo daquela lama, esperando que você pudesse recuperar sua liberdade. Mas todas as escolhas que você fez depois só me deixaram decepcionado. Eu não entendo por que você precisa ficar ao lado da Suyuro, assim como não entendo por que você acha que me sustentar é a maior vingança contra ela. Ela é apenas uma pessoa sem coração. Mesmo que você se vingue, o que isso mudaria? Você não é quem está machucado? Mas eu também tenho que admitir que a cada momento que você está ao meu lado, meu olhar é irresistivelmente atraído por você. Desde que não envolva Suyuro, você é sempre calmo e racional, sereno e indiferente. Eu realmente gosto muito de você assim, que eu me disporia a me rebaixar, fingindo ser uma vítima indefesa, só para ficar ao seu lado. Até o dia do acidente, eu te vi no hospital todo ensanguentado, com a aparência de não conseguir abrir os olhos. Foi a primeira vez que tive vontade de te roubar, o pensamento de te proteger ao meu lado. Se antes eu quisesse que você deixasse a Suyuro era por compaixão e pena. Desde aquele momento, eu finalmente acordei para a realidade. Eu gosto de você. Já cheguei ao ponto de não conseguir mais me enganar. Eu não tenho paciência para esperar você pensar e sair do lamaçal. Eu já estou preparado para levar você embora mesmo que você não concorde com o divórcio. Estou pronto para te levar embora. Ainda bem que você acordou do acidente e finalmente saiu daquela prisão que te aprisionava. Você não sabe que prometeu me dar um nome. No momento em que você decidiu se divorciar, eu gostaria que um anel caísse do céu e que eu pudesse colocá-lo em você na hora, para te prender firmemente ao meu lado, para que você não se arrependa. Ainda bem que você não se arrependeu. Falando no final,
O rosto de Tia Xuan estava cheio de alívio e satisfação, e uma leve preocupação quase imperceptível. Observando a expressão complexa em seu rosto, Lu Jinchuan também estava com sentimentos mistos em seu coração. Ele nunca havia pensado que, na verdade, do ponto de vista de Tian Xuan'er, o emaranhado entre elas poderia ser tão profundo e indescritível. Duas pessoas com seus próprios pensamentos, e que nunca foram sinceras uma com a outra sobre seus sentimentos, acabaram se unindo assim, sem mal-entendidos, sem dúvidas, sem brigas. Tudo parecia tão natural, como se fosse o resultado inevitável. Parecia que, de alguma forma, havia um destino em jogo. O céu enviou alguém para mostrar-lhe o caminho a seguir. A partir de agora, ele não estaria mais preso na névoa. A milhares de metros de altura, nuvens leves e macias flutuavam do lado de fora da janela. Pareciam ao alcance das mãos. Depois de cochilar por um tempo, Lu Jinchuan acordou e viu um par de olhos que não piscavam. Ele olhou fixamente para suas pupilas escuras. Ele pegou o celular e pressionou um botão. Percebeu que só haviam se passado 2 horas. Não pôde evitar de franzir a testa. Ao ver sua expressão, Tian Xuan'er ao lado rapidamente trouxe o vinho da manhã e ofereceu a água morna que havia preparado. Sua voz tinha um toque de nervosismo. Você teve um pesadelo? Ou sonhou com algo desagradável? Lu Jinchuan também estava com sede. Ele pegou o copo de água e bebeu alguns goles. Quando ele colocou o copo de volta, um avião passou rasante por uma cidade. Ele ficou olhando por um bom tempo. Quando retirou o olhar, viu Tian Xuan'er com uma expressão de mágoa. Ah, Xuan, eu te contei tudo abertamente. Por que você não tem falado comigo? Você ainda está bravo comigo? Lu Jinchuan então percebeu que, durante todo esse tempo, ele realmente não havia dito uma palavra. No começo, ele ficou chocado com o que ela disse. Sua mente estava repleta de lembranças do passado. Ele não estava com ânimo para conversar. Depois que entrou no avião, começou a se sentir cada vez mais cansado. Ele adormeceu sem perceber. Logo esqueceu essa questão, até ouvir suas tentativas cautelosas. Ele então lembrou que deveria dar uma resposta a ela. Para ser justo, em relação ao fato de Tian Xuan'er tê-lo enganado, Lu Jinchuan estava, de certa forma, um pouco irritado. Não era por causa do ato de enganar. Afinal, ele sempre soube desde o início que ela era uma garota que precisava de dinheiro, que ele propôs sustentá-la. Só de pensar nessa intenção mesquinha, ele se sentia envergonhado ao relembrar. Naturalmente, ele não se importaria que ela escondesse essas coisas. O que o incomodava era o fato de que ele já havia confirmado o divórcio, que ela ainda estava atuando e o enganando. Ela até fez o pedido de casamento, e ainda não disse a verdade. Até quando você planeja esconder isso dele? Então, mesmo que ele tenha perdoado suas ações, a raiva que ele guardou dentro ainda não passou. Ele precisava de uma maneira perfeita de desabafar. Vendo-o agir como antes, com aquele jeito frágil e manipulável. Seu coração, sem querer, amoleceu novamente, para não ser interrompido por ela. Ele levantou a mão e a colocou sobre o rosto dela. Ele falou de forma suave. Claro que ainda estava bravo. Você me enganou por tanto tempo. Como posso saber se você está falando a verdade? Será que você ainda está escondendo algo de mim? Através dos dedos, Tian Xuan'er viu seu rosto frio. Ela rapidamente levantou a mão direita. Eu juro. Eu disse tudo o que precisava ser dito. Se houver qualquer ocultação, que o céu me castigue. Sem esperar ela terminar, Lu Jinchuan rapidamente cobriu a boca dela. Sua voz estava cheia de desespero. Está no céu. Que maldição você está postando e que juramento está fazendo? Eu quero te fazer algumas perguntas. Você responde com sinceridade. Eu vou considerar se te perdoo ou não. Tian Xuan'er, vendo uma luz de esperança, acenou rapidamente com a cabeça. Você me disse antes. Sua família é comum. Como é essa normalidade? Tem algum dinheiro? Que tipo de relógio você quer? Um nível de normalidade que dá para comprar com um esforço. Ao ouvir isso, Lu Jinchuan inconscientemente se lembrou de quando estava segurando um cheque de milhões, dizendo que queria compensá-la. Por que ele não adicionou um pouco mais de dinheiro? Apenas alguns milhões. Não é de se admirar que ela não se interesse. Provavelmente ela também acha que ele é mesquinho por ser um mantenedor. Ele realmente envergonhou as ricas. Embora estivesse pensando isso em seu coração, Lu Jinchuan não se deixou abalar e disse: Quem pediu para você me dar um relógio? Você nunca aceitou meu pagamento diamante antes. Como eu poderia aceitar seu relógio? Não é que eu não queira. É que eu tenho medo que você pense que sou uma pessoa gananciosa. E que um dia você me abandone. Eu só quero que você veja o quanto eu me importo com você. É apenas um gesto sincero. Ele a interrogou durante todo o caminho. Lu Jinchuan achava que já tinha uma boa compreensão de Tian Xuan'er. Ele tinha uma noção razoável da situação real dela.
Só então ele finalmente se abriu e a perdoou. Ela, naturalmente, ficou radiante de alegria. Estava tão feliz que não conseguia conter a alegria. Assim que desembarcaram, ela o levou para casa. Antes de ir para a Suíça, ele já havia prometido a ela que, ao voltar, a levaria para conhecer sua família. Mas quando o carro entrou na área de vilas no centro de Gai, Lu Jinchuan ainda permaneceu em silêncio. Ele se virou e encarou Tian Xuan'er. Sua voz era suave. A família Tian de Gai. É isso que você chama de uma família comum? Não é nada comum? Talvez isso seja o que meus pais me ensinaram desde pequeno, que eu deveria ser humilde e me autorefletir. Isso gerou uma percepção errada. Ao ouvir essa resposta quase perfeita, Lu Jinchuan percebeu pela primeira vez que Tian Xuan'er era uma pessoa tão eloquente. Ele estava prestes a dizer algumas palavras a ela, quando o carro parou. Ele olhou para as mais de 10 pessoas que esperavam na porta. Nos olhos que normalmente eram calmos, uma certa surpresa irrompeu descontroladamente. Não era para ser bom ver a família? Por que tantas pessoas vieram? Ele ainda não tinha conseguido reagir. Tian Xuan'er abriu a porta do carro e o puxou para fora. Começou a fazer as apresentações. Olá a todos. Esta é a minha noiva, Lu Jinchuan Qinshuan. Este é meu pai, mãe e irmã. Aquela é minha tia. E aquele é meu tio. Ele foi reconhecendo um por um. Lu Jinchuan nem se atreveu a levantar muito a cabeça. Apenas a irmã de Tian Xuan'er. Aquela que é chamada de Iceberg, a líder do grupo Tian. Ele a havia visto algumas vezes em festas. E ela parecia também ter uma impressão dele. Ela o olhou com um olhar calmo várias vezes. O coração de Lu Jinchuan, que já batia rápido, começou a ficar ainda mais agitado. Esperar até o fim das formalidades. Ele usou a desculpa de ir ao banheiro. Finalmente conseguiu respirar um pouco. Mas ao sair, esbarrou em Tian Xuan'er. Ela parecia estar esperando por ele. Estendeu a mão direita para ele, com um olhar frio. A saudação anterior foi apressada. Agora veio intencionalmente para corrigir a formalidade. Não sei se devo chamá-lo de Sr. Lu ou Sr. Su. Uma frase fez o sorriso que Lu Jinchuan havia começado congelar nos lábios. Mas ele rapidamente se acalmou. Pegou suas mãos frias. Respondeu de forma respeitosa. Melhor Sr. Lu. Minha casamento com Su Yurou já terminou completamente. Acabou recentemente. E estou com Tian Xuan'er. Já estamos noivos. O questionamento opressivo dela deixou Lu Jinchuan com a pele arrepiada. Sua mente estava trabalhando rapidamente, tentando encontrar uma explicação razoável. Mas não importa como eu coloque isso. Falar isso em voz alta é estranho. Soa muito inadequado. Pensei e repensei. Ele achou que qualquer forma de dizer não era apropriada. Então, decidi ser honesto e falar a verdade. Eu conheci Tian Xuan'er antes de me divorciar. Isso pode ser considerado traição durante o casamento. Mas eu não me arrependo de nada do que fiz. Ao vê-lo tão sincero, o rosto de Tian Xin, que geralmente não expressa muito, também mostrou um leve sinal de surpresa. Ela acenou com a cabeça e continuou a fazer perguntas. Tian Xuan'er é muito mais jovem que você. Parece que são 5 anos a menos. Lu Jinchuan fez uma conta rápida e seu coração começou a acelerar. Ele entendeu o que ela queria dizer. Ela estava duvidando que ele estava usando sua idade para enganar uma jovem. Embora isso também seja verdade, não é? Mas as coisas já chegaram a esse ponto. Tian Xuan'er não disse que ia desistir. Ele também não queria parecer fraco na frente do irmão dela. Então, ele se encorajou. Ela é muito jovem, mas também já sou adulto. Eu respeito a vontade dela. E também segui meu coração. Foi assim que aceitei o pedido de casamento dela. O espaço pequeno ficou em silêncio por muito tempo. Lu Jinchuan olhou para a pessoa silenciosa à sua frente. Só sentia que ficar nesse ambiente por mais tempo logo se tornaria sufocante. Mas ele não podia simplesmente fugir na hora H. Ele só podia continuar se incentivando internamente. Justo quando suas mãos começaram a ficar dormentes, Tian Xuan'er se aproximou. Assim que ela viu a cena, já previu o que havia acontecido. Levantou uma sobrancelha. E imediatamente colocou Lu Jinchuan atrás de si. Irmã, sobre mim e o Xuan, não te falei antes? Por que você está o assustando? Já avisei antes. Ao ouvir isso, Lu Jinchuan levantou a cabeça instintivamente. Quando os olhares dos dois se cruzaram no ar, o tom de Tian Xin ficou muito mais suave. O que você diz é apenas uma visão unilateral. Afinal, é uma questão de casamento. Eu preciso confirmar isso. Então era só um teste. Lu Jinchuan relaxou instantaneamente. Ele ainda não teve tempo de respirar. Ele viu que Tian Xuan'er parecia não estar satisfeita e queria responder. Ele rapidamente a impediu. Não se preocupe, Tian Xuan'er. Na verdade, eu também gostaria de conversar com a Tian. Afinal, algumas coisas não deveriam ser ocultadas. Ao ouvir isso,
Os olhos de Tianxin, frios como uma geleira, se abriram ligeiramente. Gradualmente se tornaram mais suaves. Ela lançou um olhar para a irmã mais nova que a defendia. Sobre seu divórcio com Sui Urou. Eu recebi a informação de que ela não pretende resolver isso de forma amigável. Eu já entrei em contato com a equipe de advogados. Este processo, eu vou acompanhar de perto. Vocês não precisam se preocupar. Assim que recebermos o certificado de divórcio, de acordo com o que nossos pais disseram, vocês precisarão realizar uma cerimônia de noivado. Isso é tudo o que você queria dizer. Diante das dúvidas da irmã mais nova, Tianxin acenou com a cabeça. Virou-se. Lu Jinxuan nunca imaginou que as coisas se desenvolveriam nessa direção. Ele não pôde evitar se inclinar para o ouvido de Tianxuan e sussurrar uma pergunta. Tianxuan, sua família realmente não se importa com o fato de eu ter me divorciado? Justamente quando Tianxin chegou na esquina, virou-se, olhou para os dois, falou em um tom sério. Como você disse, minha irmã é uma adulta. Ela tem a capacidade de pensar e de fazer julgamentos. Ela também tem o direito de escolher seu próprio casamento, desde que ela queira. Nós respeitaremos sua vontade e não interferiremos. Essa também é a tradição da família Qin que perdura há 100 anos, tendo visto muitas intrigas e jogos de poder, e as lutas internas das famílias ricas. Lu Jinxuan estava ouvindo pela primeira vez sobre uma tradição familiar tão peculiar. Ele também ficou surpreso. A sua família parece tão diferente do que se diz por aí? Olhando para ele, mostrou uma expressão de choque rara. Tianxuan achou ele adorável. Ela segurou a mão dele. Ela suavizou a voz e explicou para ele. É a sua primeira vez aqui. É difícil de entender. Quando você se familiarizar com todos, você vai entender. Na verdade, as pessoas aqui são diferentes do que dizem por aí. Depois de morar na casa dos Tian por quase meio mês, Lu Jinxuan foi lentamente se integrando à atmosfera familiar. Ele pôde sentir que os membros da família Tian o tratavam com sinceridade, e também desejavam de coração que ele e Tianxuan fossem felizes. A ansiedade que ele sentia antes de chegar, o coração que esteve preocupado por tanto tempo começou a se acalmar. O tempo começou a esfriar lentamente. O ar frio estava subindo do norte. A previsão do tempo dizia que haveria uma grande nevasca no norte de Pequim no final do mês. Ao ouvir isso, Tianxuan imediatamente começou a arrumar as malas. Ela disse que queria levá-lo para ver a primeira neve. Ele cresceu no norte. É a primeira vez que passa o inverno no sul. Ele estava encantado com o clima ameno daqui. Ele sempre dizia que precisava de alguns dias para se acostumar. Ele foi adiando cada vez mais. Em breve, seria o dia anterior ao evento importante. Tianxuan, com muito esforço, finalmente conseguiu levá-lo para o avião. Assim que os dois aterrissaram, o céu começou a soltar uma neve fina e macia. No entanto, Tianxuan não estava tão animada quanto imaginava. Ao contrário, ela o apressava para voltar para casa. Ao ver sua aparência apressada, Lu Jinxuan sentia que algo estava errado. Ela não veio para ver a primeira neve? Como pode ver a neve e reagir de forma tão indiferente? Ele suspeitava que ela estava pensando em algo que ele não sabia. Ela estava deliberadamente demorando para ir embora. Tianxuan só conseguiu resistir por 10 minutos antes de desistir. A sinceridade traz alívio. Ah, Xuan, você já aceitou meu pedido de casamento, e ainda não me apresentou aos seus tios. No final do próximo mês, eu atingirei a idade legal para casar. Você não acha que deveríamos definir nosso casamento logo? Então, você está ansiosa por um status, não é? Lu Jinxuan suspirou. Seu rosto estava cheio de desânimo. Você está tão ansioso para se casar, mas meu processo de divórcio ainda não terminou. Casar assim é ilegal, não é? Tianxuan segurou sua mão e a colocou no bolso, segurando-o, caminhando lentamente para a neve. A irmã disse, no início do próximo mês, tudo estará resolvido. Tios e tias podem não me aceitar. Essa pequena tem tantas noras. Precisamos nos apressar e convencê-los. Você tem razão. E se eles não concordarem? Então você pode falar bem de mim e elogiar-me mais. Eles sempre acabarão concordando.